Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 600 entrando no ar. Eu sou Paulinho, não sei por quanto tempo mais eu tenho voz pra gritar olá, pessoas, mas eu estou aqui com a esposinha Adriana, que talvez ainda tenha. Vamos testar, Adri? Mas pra isso tem inteligência artificial. Você vai poder usar logo, sabia? Um olá, pessoa, com inteligência artificial. Na verdade, já tem outros 600 gravados aí, ou 599. Mas dá mais trabalho, não dá não? Do que pegar gerar? do anterior? Você escreve uma linha assim, grita lá, pessoas igual o Paulinho de Gasperi. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André. E olha só, André, nesse programa tão especial, André Nascimento, um programa muito especial, porque eu quero fazer uma pergunta em espanhol para ti. Qual é a frase ou a palavra que você acha mais bonitinha assim no espanhol? A minha é, André, a que te dedicas? Uau! Agora eu me surpreendi com essa pergunta. A frase como que é? Mais bonitinha em espanhol? É, mais bonitinha, mais fofa, uma palavra legal. Aqui é assim, cara. Tempo. Aqui é na fogueira. 600 segundos para pensar. Sei lá. Você já tá tão espanhol que você nem repara mais o que é bonitinho na Espanha. Não digo que é a mais bonitinha, mas uma que me chama muita atenção no sotaque de Extremadura, que é marromeno. Marromeno. Marromeno? Mais ou menos. Fala Só que- marromeno. A gente Marromeno. brinca, Marromeno? a gente brinca Marromeno. com marromeno. Eu não sabia que era... Mas antes de vir pra Espanha a gente já falava... A gente falava marrom. É, o marrom. Marrom. Por que marrom? Marrom. Marromeno. Marromeno. Aqui é malmeno. Marromeno. Marromeno. É porque lá o S vira... Vira R. Então, mais ou menos, marromeno. Marromeno. Malmeno. Marromeno. E quem é você, André? Eu sou o André Nascimento, não Ana Mamamento. Memento. Estou aqui com o Paulinho de Gasperi e pensei em 600 possibilidades diferentes para essa abertura e não encontrei nenhuma. André, você é o cara do teatro, o cara do Não. improviso. Pois é. Como você Então, a chega que te aí? dedicas? Al teatro? Eu me dedico ao teatro, pero... Muito bem. E nós estamos aqui, gente, no episódio 600. É aquele de dois zeros, né? Sempre os redondos. A gente faz Sim. um episódio especial e pensamos aqui o que fazer de especial. Faz tanto tempo que a gente não faz um episódio presencial, é verdade. um face-to-face, Face to face. um olhando nos olhos. Zóio no zóio. Porque você sabe quando a gente grava pelo Zoom, a gente não olha nos olhos da pessoa, né? A gente olha nos olha na olhos, câmera. mas a pessoa tá olhando pro seu olho, só que na verdade o olho não tá direto Não no olho, tá. porque é a câmera que tá gravando É. você. Você está olhando pro olho da pessoa um pouco É abaixo. tudo uma ilusão. É uma ilusão. Aqui tudo uma sim ilusão. estamos Aqui, olhando face nos to olhos. face. Inclusive, você me fez lembrar de uma coisa muito bizarra. Porque esse programa é o 600. Quando eu era criança, Há 600 anos atrás. eu gostava de... Toda vez que tinha número repetido de placa, eu tinha uma frase na cabeça. E o 00 é posso ver quem eu quero? Olha só! Uau. Você sabe uma 00, coisa que eu posso ver quem faço eu quero? com Olha aí. placas? Ah, eu sei. Ah, você e sabe. ele tá ensinando pro nosso filho. E aqui na Espanha é legal que tem a mesma lógica da placa do Brasil. As placas do Brasil agora estão diferentes com aquela coisa do Mercosul e tal. Mas são 3 letras e 4 números. Aqui são 4 números e 3 letras. O que eu faço? Eu sempre pego os 2 primeiros números e monto a dezena, tipo 64, e somo com os outros 2 números, tipo 36. 64 com 36. Se deu 100, eu faço uma festa Ele mental. Ele faz. É. Falo 100! É. Só que eu não comemoro, não conto isso pra ninguém. Agora eu tô contando pros meus filhos, sabe? E eles estão andando pela rua, olhando as placas Aí, também. Só do dá aquela nada- olhadinha assim. Do nada, meu filho fala 100. 100. Quando dá 100, cara, é uma Que bonita, uma é magia. uma festa interna compartilhada. Agora compartilhada. compartilhada. Que bonito. Sim. E nós estamos aqui, então, nesse episódio presencial, que ninguém sabe ainda qual vai ser o tema. Eu Ninguém, sei. Ninguém. Mas eles ainda não sabem, Então foram canta, chamados aqui. Eu sei. Que música é essa? Por que eu cantaria Porque isso, Dre? Você sabe, né? Você sabe. Você sabe. E vamos conversar aqui sobre tudo um pouco nesse episódio especial. A gente vai tentar não falar muito de Espanha, que o pessoal já tá enjoado de ouvir de Espanha. Ah, quem tá enjoado, gente, passa pro... Não, tô brincando, fica aí. Vai ouvir fica outro aí. podcast, porque, né? Então, estamos na Espanha, mas enfim, a gente vai tentar falar um pouquinho de tudo aqui, responder algumas perguntas de nossos ouvintes e perguntas que nós vamos fazer entre nós também. Uau! É o jogo da garrafa, então. É verdade. Verdade vamos é pegar. desafio. Fechou. Aqui como é que é? É verdade ou reto? Verdade ou reto? Então, muito Eu bem. já brinquei disso aqui. Uau, perigo, hein? mesmo. É muito perigoso. Vai, vamos lá. Sobe a música.
Verdade ou desafio? Não. Ah, sim. Não, gente, é o seguinte, a gente queria ter uma conversa entre amigos aqui com a participação de vocês que estão de casa ouvindo esse episódio gravado. Então sinta-se assim, participando. Sinta-se parte dessa roda Sim, faz aqui, pergunta né? Dessa mentalmente mesa. também. Comemora o 100, igual o Paulinho. Pode falar 600, sozinho que né? não tem problema. É, Se não, a o 100 soma, na placa. se a soma der 600, né? Nossa. Meu Deus do céu. 2 dezenas dando 600. Mas estamos aqui comemorando esse episódio ao vivo, presencial. Mas o que acontece? O André tá aqui com a gente o final de semana todo. Estamos gravando numa segunda-feira de manhã. Crianças estão na escola. Estamos trabalhando, obviamente, né? Gravando o podcast. Só que o André passou o fim de semana todo aqui com a gente. E acontece que estar juntos entre nós geralmente gera muitas piadas internas, né? A gente tem que tomar cuidado com essas referências pra não passar. Assim, porque aconteceu tanta coisa esse fim de semana que Engraçadas, inclusive. se deixar, a gente vai soltar algumas, né? Ah, mas a gente podia compartilhar. A gente podia compartilhar A de as ontem. piadas internas. É. Vamos colocar o povo dentro da roda das piadas Vocês internas. podiam participar com a gente aqui também. Porque o André, ele mora numa cidade a quantos quilômetros aqui? Foi muito 600 quilômetros, dá? 600? 600 quilômetros! Tá aí o gancho! Tá aí o gancho do episódio. Estamos entrevistando Tipo alguém isso. que veio de 600 quilômetros pra vou gravar com a gente. Eu vou pesquisar certinho Não, quanto deixa 600. Mas se não for, eu não falo. Tá. Fica 600 Dá um mesmo. Google aí, você também. O André já estava na Espanha antes de nós. Antes de Paulinho e Adriana, já existia André na Espanha. Inclusive, o Instagram dele é André na Espanha, se vocês Uau. quiserem. É que tá tudo segui-lo. tão conectado hoje, cara. Eu tô incrível. chocada. Ele acabou de mostrar pra gente que Cáceres está a 427 quilômetros de Linares. Quase 600. Quase, vai. Se der uma arredondada, vai. Mas o trajeto que ele fez, indo pra Madrid. Indo pra está Madrid, certo. descendo pra cá, dá Não. 600. Pronto. Considera redondinho. Se fosse Redondinho. direto, verdade. Eu não tenho nem dúvida, não preciso nem pesquisar. Quando nós... Conta como é que foi, André. A gente falou pela primeira vez no podcast que estava orando por Espanha, vindo pra Espanha. Você, como ouvinte, desde sua ninhez, ouvindo o podcast irmãos.com, o que aconteceu? Não, depois que eu superei as minhas barreiras, né? Lembra que eu falei? Eu era muito preconceituoso quando era mais jovem, né? Adolescente, jovem. Então eu lembro que tem um podcast lá que eu fui ver qual que era. Achei podcastirmãos.com na internet, fui pesquisar um pouco, vi uns nomes meio estranhos de episódio e falei... Qual que era o episódio que chamou a atenção? Teísmo aberto. Teísmo aberto. Aí eu esse falei... Não, primeiro que na minha cabeça conectou assim, ateísmo aberto. E Nem eles li falam direito. abertamente sobre ateísmo, né? Nem li direito e falei, não. Aí, anos depois, eu acho, aí reencontrei vocês, e aí, ouvinte, fã, Você lembra qual que você reencontrou ou não? Qual episódio? foi aqueles episódios sobre vocação. Olha aí. Aquele episódio sobre vocação com o Ed René Aham. E o Ariovaldo. e o Ariovaldo Ramos, Olha exatamente. só, que E legal. aí, a Esse partir... a gente gravou presencialmente, histórico. E já ouvi e reouvi algumas vezes esse episódio. E já pregou sobre isso também, né? E já Esse preguei, já episódio dei aula ficou sobre bom, isso né? e tudo Ficou mais. bom. Ó, você que tá ouvindo a gente, ele é antigo, mas ficou bom. Ele Vale é a muito pena. bom, muito Tira bom. as barras do preconceito, as traves que te amarram. E eu ouvi. E ouve. E eu, enfim, aí, beleza, virei ouvinte, fiel. E aí, quando eu ouvi, foi 2020 que vocês começaram a falar que vinham pra Espanha? Final de 2019 a gente anunciou. Tá, porque eu lembro exatamente onde eu estava morando, que era um apartamento pequenininho, que eu morava lá e foi ali que eu escutei que vocês vinham. E aí escrevi no Instagram falando, estou aqui. Aham. Estou aqui. A gente tem a nossa primeira conversa registrada por Mark Exatamente. Zuckerberg. Exatamente. É. E aí falei, se precisarem de ajuda, saber coisas, qualquer tipo de coisa, tô aqui. E aí começamos essa linda amizade. Sim. E já nos encontramos, o quê? Você já veio 4 vezes aqui pra Essa é a Linares. quarta vez. 4 vezes em Linares. E ele veio... E eles não foram nenhuma vez Nenhuma pra cá, vez. E Cid. digamos que ele não ajudou muito, assim, porque eu perguntei pra ele, André, você sabe se tem um remédio tal na farmácia? Aí ele falou, ai, Idri, eu não compro muito remédio Nossa, na eu farmácia. Daí eu falei, André, você sabe como que é a tomada? Daí, ai, Idri, eu não sei direito como é a tomada, mas quando chegar em casa eu faço uma foto. É. Não, a pessoa pergunta, você tá na rua, como é a tomada? Aí você fala, ela tem 5 centímetros, os orifícios têm 2 milímetros de diâmetro. E eu queria levar algumas coisas Eu lembro que eu te elétricas. perguntei se chegava fácil as coisas da China, que você também não tinha ideia, cara. O que eu mais compro é coisa da China aqui na Espanha e chega em mas 5 eu dias. comprava, então... Mas o que importa é o coração, É, mas né? ajudou De bastante. ajudar. Algumas Não, coisas ele ajudou, né? Ajudou. Obviamente que eu ajudei. Tô tentando lembrar, O mas fato de vocês certeza terem me que conhecido ajudou. já Já é uma uma grande grande ajuda, ajuda. tá certo. Nem todo mundo tem esse Isso é privilégio. verdade. E o André veio pregar na nossa igreja nesse fim de semana e a gente teve
Tem aquela interação com os espanhóis. Predica. Veio predicar. E nós temos aquela interação com os espanhóis, óbvio, né? Nossa igreja é basicamente espanhola. E sempre tem aquelas coisas curiosas. E nesse fim de semana teve uma muito engraçada que virou a nossa piada pro resto da estada do André aqui com a gente, né? Da vida, eu diria. Eu acho que a gente devia, depois que contar a história, tocar o áudiozinho aí. Será que não? Aí expõe demais. A gente já tá expondo a pessoa, a gente só não precisa falar quem é. A gente pede autorização, não. Assina aqui, moço. Porque Firma. um dos líderes da igreja foi fazer a abertura e deu os anúncios lá e tudo, e terminou com uma oração. Só que durante a oração ele lembrou que o André estava com a gente, ele precisava apresentar o André na sequência. Durante a oração. Ele queria ter apresentado antes, mas daí durante a oração ele lembrou, orou pelo André, e na hora de terminar ele solta uma em nome de Jesus, André. Ao invés de falar amém, ele fala em nome de Jesus, André. E já emenda a apresentação do André. Só que assim, foi um negócio tão surreal que ninguém entendeu muito bem na hora que estava acontecendo, se ele já estava chamando o André pra vir pra frente. Aí ele começou a apresentar o André, aí eu fiquei assim pensando, não, o André não vai levantar pra ir pregar. Daí eu lembrei, não, ainda falta um louvor antes da pregação. Peraí, por que ele falou André na oração Gente, e tal? eu comecei a rir muito. E aí depois ele veio pro fundo, esse rapaz estava apresentando, ele veio pro fundo e ficou do meu lado. Eu falei, você se deu conta que você falou em nome de Jesus, André? Ele, não falei não. Eu falei, falou sim, tá gravado. Eu tava orando lá de cabeça baixa, dei aquela levantadinha assim. Será que Ele tá me chamando? Tá me chamando? Senhor? Quem será, né? Em nome de Jesus, André. Agora tá difícil orar. Eu nunca mais vou poder falar em nome de Jesus no final de uma oração. André. Enfim, essa foi uma das piadas internas que talvez se repita aqui. Então já vou contando pra vocês, porque pode ser que isso escape e resvale aqui do nosso fim de Principalmente quando semana. a gente terminar com uma oração, né? O podcast. O dia que a gente terminar com uma oração, né? Como terminam Mas com a todos, bênção, né? com a bênção, pelo menos, a gente pode terminar. Mas, André, a gente de vez em quando lança aqui caixinha de perguntas pros nossos ouvintes. E a gente fez, há alguns episódios, o desafio das pessoas enviarem perguntas dentro do post de divulgação do programa. E teve uma pergunta que eu achei muito legal. Por quê? Na última caixinha de perguntas, uma pessoa perguntou qual que é a nossa saudade boba do Brasil, né? Sabe, aquela coisinha assim, o que você tem saudade, que não é tão importante, mas faz falta, de vez em quando você lembra e tal, e sabe que não pode viver aí. Aí uma pessoa, deixa eu ver direitinho o nome da querida, Chrissy Rangel, perguntou, qual saudade boba vocês têm de quando eram jovens e hoje não podem viver mais? Eita, eu lembro do ciático na hora. Porque daí... Você lembra do seu ciático bom? Ou coisa que a geração de hoje não consegue viver. Sabe aquela coisa saudosa mesmo, assim, no meu tempo era bom? Inclusive, sabe que tem um versículo, um provérbio na Bíblia que fala que não é bom ficar dizendo que no meu tempo era bom? Isso falta sabedoria? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha isso, é uma versão Paulinho. Eu gostei, amor. Não é um provérbio, é um Eclesiastes. É um Eclesiastes. É um Eclesiastes. Eclesiastes 7:10. Não viva saudoso dos bons e velhos tempos. Isso não é sábio. Olha, amor, que legal. Interessante, né? Nossa, muito interessante mesmo. Aquelas de correntinhas verdade. de WhatsApp, o pessoal só fica mandando coisa. No meu tempo que era bom, os jovens andavam assim, as pessoas se falavam olhando nos olhos, não pelo Zoom. A gente tá vivendo isso agora, né? Então vamos pular essa pergunta, Vamos pular a né? pergunta. Senão a gente vai testar a nossa falta de Falta de sabedoria. sabedoria. Eu devia ter mostrado esse versículo só depois da gente responder essa Não, pergunta. mas aí ia ser lição de moral, ia ficar mais Ó, feio. uma coisa que a gente fazia que eu achava legal e a geração de hoje não vive, mas eu não acho que deveria voltar. Eu acho que tem... Então, pronto. É. Eu acho que é aí que tá o ponto da Era sabedoria. bom, mas tá bom É. no passado. Eu acho que você olhar pro passado e sentir um gostoso e falar, caramba, que da hora, isso foi muito legal. Mas você não querer que repete, eu acho que aí está a sabedoria. Aí que habita a sabedoria, marido. eu acho que é isso. Mas uma coisa que eu achava legal fazer, e hoje a facilidade que a gente tem é muito melhor do que era na época, mas é ir numa loja de discos e ver o que tinha de novidade, sabe? Pedir pra tocar um disco que você não conhecia. Quando eu fazia isso já era na época dos CDs, né? Na época dos discos eu era muito pequeno. Mas na época dos CDs, de falar, nossa, que legal, esse grupo tem um disco novo, eu queria ouvir, você pode pôr pra tocar, o dono da loja colocava pra tocar e todo mundo na Todo loja ouvia mundo o disco ouvia. que você queria ouvir. Você Que fala, legal. nossa, que legal, cara, Que da hora, essa é. música Eu trabalhei e tal. numa loja de CD, sabia? É mesmo? Olha! Num dessas vagas de Natal, assim. Precisava de dinheiro, aí fui trabalhar, foi horrível. Você não entendia nada. Não foi tão romântico como você tá contando. Eu achei interessante. Não, porque é legal lembrar você ir de disso. cliente e procurar as coisas e escutar,
mas você de vendedor trabalhando na época de Natal 40 mil horas por dia... E às vezes sem pra um sistema alcançar a pra E procurar, ouvindo né? música que você não quer, tem essa E quando também. devia ser muito assim, chegava o cara que ouviu uma música na TV, ó, que disco tem essa música? E cantava, né? Achando que você era o Shazam lá, que descobre a música, aí você tinha que adivinhar, né? Eu fiz isso que você falou agora que eu lembrei com o CD da Celine Dion, porque eu lembro que quando eu vi o Titanic, eu achei a música My Heart Will Go muito bonitinha, né? É, mas era Daí- fácil de reconhecer, né? Mas eu não cantei My Heart Will Go, eu sabia que era da Celine Dion. Aí eu tava com uma amiga minha, aí a minha amiga falou, a gente podia comprar esse CD, a gente junta dinheiro, compra o CD, fica um pouco na minha casa, outro pouco na sua casa e tal. Eu falei, mas a gente nem sabe que tipo de música tem nesse CD. Aí a gente foi na loja, a gente pediu pro cara tocar o CD da Celine Dion, além de My Heart Will Go On. Aí eu lembro que eu fiquei apaixonada pela música Immortality, aquela música que depois a Sandy Virou Júnior Sandy. gravou. Virou Sandy Júnior. Aí a gente comprou o CD. Então, esse sentimento era legal, assim, sabe? Eu não troco. A facilidade que a gente tem hoje de qualquer música ouvir o momento que No tiver, Spotify. no Spotify Ah, ou e qualquer tem outro gente que aplicativo. fala, né, que o povo não consome muita música diferente, que acaba ficando dentro Você do fica seu dentro nicho. da sua própria bolha, Exato, tem toda sim. essa dificuldade. Mas esse sentimento era legal, da locadora também era legal, apesar de também não sentir saudade de chegar, querer muito Ai, assistir um pois filme, ele não é, tá e ele não disponível, tá tem que lá. reservar pra semana que vem. Mas esse sentimento de ir pra locadora, com os amigos, passar lá 2 horas A pra escolher ansiedade um... de fazer um pacote gigantesco com um Pra monte pagar pra menos, poder né? pagar menos. Eu gostava muito de ir na locadora, cara. Locadora é legal. Não, De locadora filme. é legal. Gostava muito. Eu também Era uma. gostava. Assim, basicamente o que a gente faz no Netflix hoje, de ficar ali procurando, né? A gente fazia presencialmente ali andando nos corredores, né? Eu gostava. Mas é legal que locadora, geralmente a gente não vai sozinho, né? A gente vai com os amigos, então aí a exato. gente vai comentando e tal. Só que se tem pessoas com gostos muito diferentes, a mesma coisa que sentar com amigos na frente do Netflix. Aí você desiste e assim, pega o que for, ou você fica aí batalhando pra pegar o que você E quer. depois todo mundo tá do seu lado Convencer. dorme, né? Quando tá assistindo o filme. que Agora, você não quer. Verdade, dorme. outra coisa que eu lembrei, que eu gostava muito de fazer, igual você falou, de ir na loja de disco, porque assim, meu pai tinha muitos LPs de música clássica, de Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, ai, que um monte de legal, coisa. eu Então aí eu tinha cresci também. ouvindo música erudita, né? Que legal. Olha isso. E na rádio, eu acho que era Rádio Cultura, eles transmitiam até hoje, transmite concerto, mas era rádio, então você tava ali naquele momento, escutou aquele momento, já era. A TV Cultura tinha de sábado à noite concertos internacionais. Sim, sim, sim. Tem um amigo nosso, Osmar Guerra, ele trabalhava nesse programa da TV Cultura. Assim, Que legal. na nova fase, assim, há alguns anos ele trabalhava no concertos internacionais. Que lá. Mas o que eu fazia eu tinha acho que uns 12, 13 anos, e foi nessa época que eu comecei a aprender a tocar clarinete. Eu toco clarinete. Olha isso. Tá meio Olha, abandonado, tá meio ali. todo dentro da Tem ele casa. aqui dia. na Espanha? Tenho ele aqui na Espanha. Descobrindo alguma A coisa. gente tem um toda- vizinho que A toca gente podia. trombone ou É trompete. Acho que é trombone, é mais grave, É mais assim. grave. E ele fica ensaiando. Você ouviu? Eu já, várias Ele vezes. toca Harry Potter, toca várias É bonitinho. músicas, né? A gente você podia ter trazido pra gente tocar aqui nossa bandinha. Nem sei se eu sei tocar, mas... Eu podia tocar aqui ao vivo. Olha só. Ó, perdeu. Perdeu a chance, Brasil. É. Mas o que eu fazia era gravar os concertos em fita cassete pra escutar depois. E eu lembro perfeitamente. Sabe essas coisas que fica na memória muito forte? A textura dos 2 botõezinhos que tinha que apertar pra gravar. sim. Que era o Sim. play com rec, sei lá, Play alguma com coisa Era assim. play com rec. Aham. E aí gravava na fita cassete os concertos, principalmente de clarinete, quando transmitiam, e pra escutar depois. Uma sensação, obviamente não quero que volte, porque Sim, nem é necessário, mas era tão uma gostoso. nostalgia boa, né? Era tão legal. É, mas sabe uma coisa que eu não gostaria que voltasse hoje, mas que eu fico assim meio, putz, eu fiz, o Paulinho eu sei que fez também, eu não sei se o André fez, não sei quantas pessoas fizeram isso, Nossa, que suspense, né? A Tan, Adri tan, tan, Gera, tan, tan. ela tem um storytelling impressionante. mas eu acho que ia ser uma experiência muito legal pros nossos filhos, se isso acontecesse, mas eu acho que nunca vai acontecer. Fala, pelo amor de Deus, o que é? As pessoas ansiosas já estão suando. tomando seus medicamentos nesse Mas momento. é porque a gente, aí ambiente igreja total. E ela Mas ainda não- a gente, não quando falou. participava de reunião de jovens, tanto reunião de jovens quanto acampamento de jovens, essas coisas, quando acabava o culto, a gente brincava de social. Social. Então a gente brincava de o apartamento Social- pegou fogo, de social pisca. é a categoria de brincadeiras que você faz em grupo sem usar nada de eletrônico, assim. Brincadeira Aham. de roda. Só que não era dinâmica. Não Tipo tinha... detetive. Pode Brincar de ser detetive. Cidade É, Dora. mas Cidade era Dora. diferente. Mas era um porque- negócio mais ingênuo e mais assim, de anos anteriores, na verdade. Era coisa dos nossos pais que faziam, só que a igreja manteve. É. Mas era tipo uma programação Não, aí depois que da tá. igreja? Aí que tá. Era natural, orgânico. Não era uma programação, era totalmente orgânico. A hora que terminava, alguém gritava: e aí, alguém quer brincar de social? Quer brincar de social? Vamos brincar
negócio social. Então, era uma sequência, assim, de social. E geralmente, a social tinha a ver com aquele momento de você flertar flerte. com outra pessoa. Você não lembra a brincadeira do pisca? Que sentava, tipo, as meninas sentavam, ou os meninos, né, depende. As meninas sentavam nas cadeiras em roda e os meninos ficavam em pé atrás. Ah, sim. Só que não podia ficar com a mão no ombro. Não podia tocar na menina, sabe? E quando alguém piscava pra sua dupla, você tinha que impedir ela de levantar. ela de sair. Só que era muito cruel, sabe? Porque quando o cara tava com a menina que ele não tinha nenhum saía. interesse... Deixava sair, né? Porque Deixava às vezes ninguém piscava pra ela, então quando deixava ele fingia, ai, que tentei segurar e fugiu. Aí agora, se era uma menina de interesse, ele praticamente ficava com a mão no ombro o tempo todo. Ele já tirava uma lasquinha já, Não né? vai sair daqui. Aí sempre tinha as meninas que mais andava, passeava, a gente falava, lá vai fulana passear de novo. Porque os caras A gente piscavam tá contando bastante essas pra histórias, parece dos anos 60 e tal, né? Mas era um pouquinho mais adiante, mas era resgatado dessa época, porque tinha do apartamento pegou fogo. A gente chamava de pegou fogo no asilo. A gente falava apartamento eu pegou lembro fogo. Pegou desse. fogo. É? Que era sol, lua, e aí trocavam de lugar. Assim, quando falava sol, aí só os meninos trocavam de lugar. Quando falava lua, só Lua, as meninas só, trocavam de lugar, só que era tudo de casal. Aham. Aí quando falava pegou fogo no asilo, o apartamento pegou fogo, todo mundo trocava de lugar e trocava de casal. Então era a oportunidade de pegar na mão das meninas, sabe? Aquela coisa, eu Mas já era ficava de tão olho, quero legal, pegar Aí era na mão. os muito irmãozinhos da legal. igreja olhando, olha os jovens, que bonito, brincando, inocentemente, tendo um momento de comunhão. E eu lembro que tinha uma brincadeira que era muito legal, que era o bingo, que a gente cantava. Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo é o seu nome. Um belo cachorrinho sentado na janela, bingo é o seu nome. B-I-N-G-O, 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 bingo é o seu nome. A gente brincou muito disso no encontroirmãos.com. No encontroirmãos.com. A gente E fez aí- em 2005, mais ou menos. Aí como que fazia? Aí as duplas, os casais, eles ficavam dançando, girando em círculo e ficava belo cachorrinho, todo mundo em círculo. Aí quando falava bingo é o seu nome, aí você falava assim, B! Aí o menino que ficava na parte de dentro cumprimentava uma menina e ia pulando pro lado esquerdo. Todo mundo ia cumprimentando. trocando. B, Era uma dança, quase. N, G, aí no O O fazia O era o novo casal que você ia formar, então você fazia Aí Aí você ele- pegava na mão e continuava. Belo cachorrinho sentado na janela, bingo. E era bonitinho, porque na hora do ó, o menino era muito cavaleiro. Então ele abaixava, fazia uma reverência pra menina e falava, aí pegava na mão e fazia um belo cachorrinho. Só que assim, a gente Era fazia muito bonitinho, pela zoeira cara. também. Era muito pela zoeira. Então, é. no Imago Day, que foi outro acampamento que a gente fez também, no encontroirmãos.com, isso virava, acabava a programação oficial, todo mundo começava bingo, bingo, aí começava, aí bingo. soltava no disco, era um CD que tocava, né, e ficava em repeat, Uau. assim. A gente Mas fazia- era muito Vocês me de fizeram zoeira, lembrar de uma outra que não cara. era muito legal. inocente como essa. Que era pera, uva, maçã, salada mista. Isso é verdade. Mas aí não era na igreja, aí já era na rua. Bons tempos, né? Bons tempos. Bons e velhos tempos. Naquele tempo, sim. Esse Porque tempo era hoje a bom. gente fica assim, né? Hoje, claro, né? Em acampamento de jovem e adolescente, eu e Paulinho, a gente participou de acampamento de adolescente e jovem. E tem muitas atividades. Eles cantam bastante, tem muita interação. Dá pra fazer muita Eles coisa. jogam jogo de tabuleiro, eles brincam de cidade dorme, baladinha. detetive, faz baladinha e tal, continua e tal. Mas eu ficava olhando e falava, gente, imagina esses jovens brincando de bingo. Ia ser interessante. Né, dependendo do jovem de hoje, pode ser legal, né? Dependendo da abertura que ele tenha pra fazer uma coisa engraçada, porque vai mais pro lado da zoeira, não vai pelo lado... Nem quando a gente fazia ia pelo lado Não sério, era pelo tanto lado pro da lado zoeira, do você dava flerte, risada. né? Se tiver abertura, dá até pra tentar esse tipo de coisa, mas realmente, né, a geração outra é totalmente diferente. A tecnologia trouxe, né, muitos avanços. Tem muitos jogos que eles fazem entre eles, né? Qual que os universitários estavam jogando aqui? Era Stop, né? Eles estavam jogando Stop no celular, cara. Stop no celular, celular, na pizzaria. Tem um aplicativo de stop, né? A gente chegou lá, eles chamaram a gente pra comer pizza com eles, chegamos lá, todos eles Todos no usando o celular. celular. Eu falei, meu Deus, não acredito, né? Mas eles estavam jogando entre eles, se divertindo. Vocês já viram aquele jogo online pra jogar em grupo de fazer meme? Não. Chama Create Meme. É. É muito legal, porque aparecem os memes pra todo mundo, o mesmo meme, só que sem as frases. E aí você tem que criar as frases. É muito Olha, legal, que legal. pra jogar em grupo, porque tem as piadas internas. Tem, assim, você fez uma viagem e na volta vem jogando isso com os memes das coisas que aconteceram. Cara, que legal. da hora, Aí isso é depois legal. vai aparecendo cada um, você tem que votar pra ver os maiores. E sai o ranking no final, os que foram mais votados. Você pode fazer download dos memes, é
muito da hora. A gente podia jogar aqui depois. Olha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, André. A Adri tava esperando o momento pra jogar isso na mesa. Falando em aplicativos de celular, eu achei um site aqui para gerar perguntas aleatórias para gerar conversa. Tem uns jogos de carta que fazem isso, né? Que você pega assim, fale sobre isso e tal. Eu fiz um desses pros adolescentes, que fique claro aqui. Ficou claro. Isso é legal para gerar interação. Isso pode dar boas conversas. A gente fez isso em algumas viagens também, que a gente foi com amigos e tal. Você senta na roda, pode sair umas perguntas cabeludas, você descobrir umas coisas. Com o André, agora que eu lembrei, era em inglês, né? Que a Rebeca e o... Era da Rebeca. Era da Rebeca. A gente já jogou isso, ela trouxe. E deu pau, né? Deu umas perguntas bem complicadas. Tem umas perguntas mais sérias. Mas tem o André, besta, mas tem séria também. em uma das vindas dele aqui, ele veio com outros amigos e um dos amigos tinha esse joguinho de cartas. Exato. E aí a gente jogou e, enfim, foi isso. Tá, então eu queria propor da gente fazer isso agora. É mesmo? Assim? Tem filtro nas perguntas? Tipo assim, a gente pode cortar. A última vez que eu só joguei faço pergunta. De verdade ou reto. Não é verdade ou reto. Você pode decidir se você responde ou não. Pode mentir também. Pode mentir, aqui tá valendo tudo. O importante é conversar, né? Igual no curso de inglês. Gente, agora abrindo outros parênteses. No curso de inglês a gente tem muita interação só pra gente falar inglês. Porque a ideia é a gente temas que vão inglês. jogando. Então são temas assim e tal. E aí eu brinco às vezes, depois eu falo no final, não, eu tô brincando, não foi bem assim, era só pra contar uma piada e tal, né? Então tá valendo, tá valendo. E aí, só que daí as pessoas abrem muito o coração, elas falam umas coisas muito verdade, assim, no curso de inglês, dá medo. Eu já fiz o curso de espanhol com o Cleiton e tal, e ele sempre propunha essas coisas pra gerar uma conversação e a gente pra ver como é que a gente elabora o pensamento em espanhol. Mas tinha coisa inglês. que você falava assim, eu não tenho nada interessante pra falar sobre isso, mas daí você cria alguma coisa só pra testar, ou só pra... Então pode ser que tem gente que vai falar isso pra gerar uma conversação só, né? Não porque acredita tá naquilo. E chorando não, já. Mas já acontece, já teve uma pergunta assim, se você já fez uma situação muito embaraçosa na sua vida, aonde complicou situação familiar. Tipo, era um tipo de pergunta que não precisava ter no curso de inglês também, né? E a menina falou que ela tinha dado um tapa na cara da tia dela no velório de uma outra tia. Meu Deus do céu. E aí eu fiquei muito chocada, porque aí ela contou toda a história com muitos detalhes. Daí eu perguntei se era verdade, ela falou que era. E aí eu não sentei mais com ela. Amizade perigosa, né? Eu quero ver se vocês têm coragem de responder ou conseguem pensar em alguma coisa relacionada a essa pergunta gerada... Minha vida é um livro aberto, amor. A sua também, né, André? Gerada aleatoriamente. Tá lendo. Tá em inglês também, eu vou traduzindo. Que coisa você acha inaceitável, mas você continua fazendo hoje em dia? Uau. Que eu acho inaceitável que os outros façam? Não, qualquer coisa. Inaceitável no geral. É, inaceitável. Assim, eu acho isso muito ruim, mas eu continuo fazendo. Tá buscando a nossa incoerência. Parênteses aqui, falando de ficção, de teatro, de livro e tal, sabe que os personagens que mais chamam a nossa atenção são os personagens mais incoerentes, né? Sim. Porque é o que a gente, na realidade do ser humano, nós somos incoerentes. A gente fala uma coisa e faz outra. E a gente de se algum irrita jeito. com o perfeitinho, né? A gente se irrita com o perfeito. A gente busca as incoerências. O perfeitinho, geralmente, nas obras de ficção não tem graça. É a pessoa sem sal. É o que vai trazer conflito que é o interessante, né? Ninguém lembra, por exemplo, dos outros personagens de Nárnia. Agora, o Edmundo, todo mundo lembra. Por exemplo, quem que é o filho mais velho? Como é o nome do menino mais velho de Nárnia? Agora o Edmundo, todo mundo lembra. Foi um pouco tendenciosa a pergunta. Tipo assim, ninguém lembra, né? Como é que é o nome? Tipo assim, meu cérebro já apagou. Mesmo que eu lembrasse, não ia lembrar. Que você não gosta de ver as outras pessoas fazendo, mas você faz. Tirar a caca do nariz. Eu vou falar uma coisa bem besta mesmo. Eu não gosto quando as pessoas atravessam a rua fora da faixa, sabe? Porque é muito inesperado pra mim. Principalmente se eu tô dirigindo. E aí vem do nada a pessoa assim no meio, atravessa a rua, eu fico muito brava. Mas você sempre. faz isso? Mas direto. Até porque o negócio de comprar pão aqui na frente da minha casa. E a faixa é longe pra caramba, tem sabe? duas faixas, só que elas estão longe. A gente tá bem no meio de duas faixas. E é uma avenida bem movimentada bem aqui, né? movimentada. Passa se você for comprar o pão pela faixa, a distância fica muito maior do que simplesmente atravessar a rua aqui na frente de casa. Mas, por exemplo, se a gente tá com os filhos, a gente atravessa na faixa. Pra dar um exemplo, claro. Pronto. Foi bobinho, não me comprometi, pronto. Não, eu lembrei também, nessa mesma área que é bobinho também, é passar em farol vermelho. De pedestre, no caso. Eu não gosto, eu faço. Perdão, Brasil.
Aqui tem aquela coisa de... Não, é porque aqui... Porque, gente assim, deixa eu explicar. de pueblo, não é? Isso, é que tem um contexto aí é aqui. sacanagem. Porque, Você assim, passar aqui no semáforo vermelho é sacanagem. Deixa eu falar o contexto. O Brasil contexto até é... vai mais que essa Não sei se é viagem da minha cabeça, mas o contexto é... Sou estrangeiro. Ainda que já tem a nacionalidade espanhola, mas continuo sendo estrangeiro. É só olhar pra minha cara e ver que eu não sou espanhol, ou falar buenos dias e falar, você não é daqui, né? Então, eu sempre fico com essa preocupação de não dar uma imagem errada de estrangeiro. Tipo assim, tá vendo? Passando o farol vermelho, né? Não respeita as Mira, leis. mira. É estrangeiro. Mira pra aqui. Mira pra aqui. Outra piada interna. E aí, então, falando, não. Às vezes, sabe, o farol tá vermelho pro pedestre, não tem carro nenhum vindo, e tem uma criança do lado ali com o pai. Eu falo, vou ficar ali 3 minutos naquele farol vermelho. Mas muitas vezes não. Então, a imagem do estrangeiro vai pro brejo mesmo. E aí eu falo, eu sou de pueblo. Sou do interior. E no interior a gente faz assim. E já era. Aqui tem um semáforo, quando a gente cruza a praça, no sentido centro, que ele fica vermelho pro pedestre e vermelho pro carro também, porque tá verde pra outro carro que vai passar ao lado da faixa, mas não cruza a faixa. Mas é isso que eu ia falar, não faz o menor sentido, É um momento gente. de pausa na vida. Tipo, Não, vamos parar. não Não faz pessoal, sentido pouquinho. parar. O engenheiro que elaborou aquela esquina tá totalmente errado. Não, gente, é porque sério. tá fechado pra esquina que faz 90 graus com a esquina que a gente tá. Mas o carro não pode subir. O carro não pode subir, porque o carro só desce. Não faz sentido. Então tá errado o semáforo. Então quando eu vejo que tá fechado pra essa única fila de carro que passaria sobre essa faixa, eu atravesso, cara. Exato. Mas você e todo mundo, né? Não, então... tem muita gente que fica se tá vermelho. Eles são, às vezes são meio quadradinhos nesse sentido, né? Tá vermelho, eu não posso passar, né? Aí eu me sinto infringindo feio a lei espanhola quando eu cruzo no Mas com no aquele vermelho. sentimentozinho de, eu descobri que, né? Vocês ainda não descobriram, Mas né? às vezes acontece de quando eu atravesso, eles dizem, realmente, dá pra atravessar. E vai mais Não, alguém, é só sabe? ir alguém que a manada vai atrás. É sempre assim. Fica lá 1 minuto esperando. Quando alguém passa no minuto em 1 segundo, o resto vai. Outra pergunta. Ah, você não respondeu, meu É amor. verdade. Eu falei tirar a caca do nariz. Ah, falou? Eu falei, só que a Adri falou em cima de mim, eu falei, deixa Mas por aí tirar mesmo. a caca do nariz é tão... Eu também tiro caca do nariz. Mas você não tira na frente dos outros, é inaceitável, não é? Você tira na frente dos Não, outros? não tira na frente dos outros. Tira na frente dos outros. Não, na frente de você, né? Você não é os outros. Você é tipo eu já, então a gente, né... Você vai ficar me julgando mesmo? Todo mundo teve o direito de falar. É porque esse era um momento importante de descobrir mais sobre você, meu amor. Adri, você falou só pra atravessar fora da faixa, Adri. Eu já tô falando um negócio muito mais íntimo aqui. Tá certo. Ó, sobre que assunto você poderia falar por horas? Essa tá fácil, vai. Não, vamos mas mudar. cada um pode ser. Que vocês... Vamos mudar, então. O que você acha que o outro poderia falar por horas? O que você acha que eu poderia falar por lá? O que você horas? acha que eu poderia falar... Tipo, essa frase você não poderia falar por horas. Outra coisa. Bom, sua especialidade hoje é a arte cênica. Exato. Eu imagino que você poderia falar por horas sobre atuação, sobre roteiro, sobre artes corpóreas. Corporais. Como que fala isso? Corporais. Artes cênicas. Artes cênicas. Sim, Eu imagino que sim, mas a gente nunca conversou por horas sobre isso porque não é um assunto que eu entendo tanto. Exato. Tem Talvez essa. de cinema ou de atuação, De atuação, possa sim. entender um pouco. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que você poderia falar por horas sobre artes cênicas, mas como eu também não tenho muito conhecimento, eu acho que você é uma pessoa que gosta de falar tendo um feedback da outra pessoa. Então eu não sei se você falaria senão por horas viraria um monólogo e aí é então eu chato. não sei se você falaria por horas. Você poderia, mas eu não sei se você falaria. Mas uma Não, coisa talvez com que vocês você não, mas com outra falaria... pessoa, sim. Mas eu acho que o que você falaria por horas, eu acho que é interação com pessoas, independente se for sim, dentro adoro. da área cênica ou não. Mas de tudo. O comportamental, assim. Comportamental. Dentro da área de trabalho, da área de igreja, da área de comunidade, da área de faculdade. Eu acho que aí você Sociedade. É falaria tão genérico, muito. não é? Falar sobre Não, interação com pessoas? Não. Sobre... Não, assim... Se for interação com pessoas, realmente é genérico. Mas pensando nos... Talvez continue sendo genérico, mas o aspecto comportamental dos indivíduos... Que daí Eu entra a curti personalidade, entra temperamento, dá pra pôr pra dentro Exato. vocação também, que é um assunto que eu gosto pra caramba também. Falaria por horas sobre isso. Pode começar. Então, bem-vindos. A gente pode gravar, ó. Ao MesaCast do Em Nome de Jesus. Já deu uma piada, né? Nossa. Tem que ter mais tempo pra ela ressuscitar. Né?
Não, ficar forçando assim, às vezes não é legal. Uma boa, é bom saber porque quando a gente for chamar você de novo pro podcast, a gente já sabe um tema que a gente pode chamar. Exato. Tema do podcast, interação com pessoas e comportamentos. Comportamentais. Como as pessoas se comportam mediante algum tipo de situação, sabe? Porque minha conversa com o André tem muito a ver com isso. Nossa, você viu o que aconteceu nisso, aquilo? Você viu como que aquela pessoa reagiu, como que ela fez e tal? Gente, as reações das pessoas é uma coisa tão interessante. É Quando muito acontece interessante. alguma coisa, sei lá, tá num ambiente público e faz um barulho muito forte, sabe? Eu normalmente consigo não olhar pra fonte do susto, mas me concentrar na reação das pessoas. É muito Eu faço legal isso o tempo Você vê mais a inteiro. reação das pessoas O do tempo que a fonte inteiro. do barulho. É muito interessante. Agora, vocês. Eu acho que vocês poderiam... E vocês falam, bom, vocês estão há 600 episódios falando. Não 600. Mas sobre criação de filhos, acho que é um tema que vocês falariam por horas, né? Com certeza. Sim. Isso, com certeza. Pela grande experiência que a gente já tem, né? De várias fases até agora. Pelo menos até chegar na adolescência, a gente poderia falar bastante. Bastante. A partir daqui, a gente precisa de ajuda. E eu acho que o marido também falaria bastante sobre edição, sobre vídeo, sobre efeitos especiais. Ele repara bastante isso. Qualquer filme, qualquer documentário, até mesmo propaganda de televisão, ele repara bastante luz, sombra, Produção como que em a geral, música Isso é uma coisa que eu gosto muito em você, naquilo. sabia? Desse esmero, assim, esse detalhe, esse respeito, assim, pela produção. É um olhar técnico, mas não é chato, né? É interessante. É um olhar técnico de um espectador que valoriza o trabalho, sabe? Eu acho muito legal. Porque normalmente a maioria das pessoas passa por cima disso e já era, né? Mas acho muito legal, tipo assim, parar e observar. Porque falando do lado, assim, artístico das pessoas... Bom, vocês também são produtores de coisas, né? É muito bom quando alguém valoriza o que você produziu, né? Mesmo que seja pra falar mal, mas a pessoa, assim, colocou o olhar sobre aquilo, se debruçou sobre aquilo e olhou e pensou e refletiu, você fala, cara... É legal. Reparou, né? Reparou, Chegou. Eu gosto muito, realmente, e é algo que eu tento passar pros meninos também. E eles têm esse olhar já bem treinado, né? Então, mas o único problema que tem, por exemplo, o Paulinho, ele consegue, pela maturidade dele, admirar coisas até quando não estão bem feitas, mas pelo sentido e por que aquilo tá lá, sabe? Por que existe aquilo? Porque às vezes, por exemplo, não deu tempo de acontecer, não tem pessoas especializadas. Eu falo, por exemplo, obras aqui da própria cidade, sabe? Sei lá, tá tendo um evento, alguma coisa assim, e aí a gente repara que tem algumas coisas que tá faltando ou que poderiam ser melhores, mas a gente aproveita do mesmo jeito. A gente aproveita do mesmo jeito. Aí agora, por exemplo, no final do ano passado teve um musical de Natal feito pelas escolas aqui na Praça da Cidade. E a gente reparou que tinha um monte de coisa dando errado. E aí eu até falei, né? Eu falei, amor, você sabe como ajudar, se você puder ajudar eles lá. Aquele dá uma que eu força, fui? ok. É aquele que você foi. E aí o Paulinho foi lá e ajudou. E era uma coisa muito simples, assim, era muito simples, mas que o cara... Ele colocava vídeo na projeção, na tela, só que sempre ficava o playerzinho embaixo, aparecendo o player e a timeline, assim. E todo Falei, mundo é tão viu a hora que fácil acabar, de tirar a hora essa que- timeline, né? Então... Aí a Adri me incentivou a falar com ele, dar a dica de como tirar. Ele ficou super feliz e agradeceu, né? Então, mas Pois por é. exemplo, daí os nossos filhos não têm essa maturidade de apreciar mesmo quando o negócio não está tão bem feito. Meio que descarta, assim, né? Então, e aí eles ficam só reparando defeitos, sabe? Olha só esse player ali, olha só ali, olha o tamanho dessa letra. Gente, olha essa mistura de fonte, olha essa cor. Nossa, como que alguém escreve amarelo com fundo, sei lá, roxo? Não dá pra ler direito, não sei o quê. Aí eles estão ficando um pouco chatinhos nessa Mas situação, a gente tem sabe? esse papel de mostrar o lado bom também, deles não olharem só pro lado a ruim, maturidade de apreciar mesmo quando não está né? bom. Mas isso É desenvolvido. entender a limitação de quem tá fazendo, né? E entender o fim também, né? De que o fim não é esse, né? Mas eles entenderem qualidade nas coisas é importante também. A gente não pode fazer vista grossa pra eles e falar, não, tá tudo bom, imagina. Porque quando eles eram bebês, pequenos, todo filme que passava pra eles era bom. Tudo. Eles Eles sempre achavam gostavam de era... todos os filmes. Todo último filme era o melhor filme da vida. O melhor filme da minha vida. E às vezes eram os filmes ruinzinhos. Agora já estão mais críticos. Agora, ó, gente, Ó, esse filme nossa. realmente, essa parte não foi tão legal. Eu demorei muito pra passar um filme pra eles, esperando eles terem idade pra poder assistir e tentar entender. Aí quando eles assistiram o filme, o Daniel falou pra mim, mamãe, a ideia é muito legal, mas o filme é ruim. Aí o André vira pra mim e fala, mamãe, nem a ideia, nem o filme é bom, eu não gostei de ter visto. e pra mim foi muito Devia ter chocante, passado sabe? antes, né? Porque foi uma das primeiras Guardei vezes aqui, que né? eles falaram. E eu gosto da ideia do filme, que é o Divergente, né? Olha a ideia. Olha o que, E que ela esperou aí, tanto toda pra hora eles mostrar. ficam, ai, mamãe, Divergente é ruim demais, Divergente não sei o quê. Eu não, gente, Divergente é legalzinho. Virou Então, modelo de filme
ruim, assim, Uau. sabe? Aí Aqui quando eu em fui casa. passar Jogos Vorazes pra eles, os dois ficaram com o pé atrás, sabe? Eu falei, não, gente, Jogos Vorazes é bom. É igual de Eles gostaram. E eles gostaram muito Então, eles de não Jogos são Vorazes. críticos no sentido de não vão gostar de nada, entendeu? Mas eles não gostaram. Aí eles já falaram. Eu acho que essa menina tem uma atuação muito fraca. Porque ela olha pro menino e parece que ela não tá apaixonada. Ela tem que demonstrar medo, mas parece que ela não sente medo. Aí já fica sommelier de filme, sabe? Mas não sou só eu que passo isso, não. Você também tem esse tipo de comentário. Inclusive, Não, esse eu tipo de acho- comentário é bem a sua cara. Eu acho... Não, eu tô falando... Não tô falando... Epa! Eu não tô falando Eu que tô é ficando ruim isso, culpado de amor. tudo aqui. Não tô falando que isso é ruim. Eu acho que isso é tão bom. Isso enriquece tanto. A gente fala pra eles, isso pra vocês é um privilégio de poder ter esse olhar crítico e começar a apreciar coisas que são muito boas e entender que tem coisas que não são boas. Mas eles não têm maturidade pra apreciar mesmo quando tá ruim, sabe? Sim, mas maturidade se desenvolve, né? É difícil. A gente tem dificuldade, por exemplo, se a gente tá na igreja e vai cantar um louvor e tem letra errada. Nossa. Ou tem uma quebra de linha assim na Nossa. última sílaba. Detesto. Aí, tá vendo? É difícil. Aí você tem É que... sério não, isso gente, daí? você... Sério? Cara, me incomoda muito. Quando então, tem assim, só uma você palavra tem na que outra cantar, linha. sabe? Você tem que cantar, você tem que se conectar com o louvor, mas você olha, tem uma palavra errada lá, Então, sabe? mas aí o lance é, eu já fiz, como vocês, como muita gente, já fui o cara que fez a letra pra colocar lá. E aí eu sou perfeccionista, detalhista, não sou muito paciente, mas sou detalhista, e aí às vezes escapa alguma coisa, e na hora que tá passando o bagulho lá, eu falo, nossa, mano, Como pode? como pude? Como pude? Aham. E aí você fala, o irmãozinho que fez o que tá me incomodando também escapou, e aí... Então, mas é Às isso que a vezes gente escapa fala. muito, né? Às vezes escapa muito, mas Aí você não fala, sabe. aí você vê que ele não tem a mínima noção, né? Só põe lá e Ou pronto. quando demora pra passar a letra. Você tá cantando, aí você subiu o seu fôlego pra começar a próxima fase e a pessoa não mudou o PowerPoint e você tá lá segurando ainda. Eu falei pra Paulinha esses dias, inclusive no culto ontem, o menino não passou. E eu fiz assim, sabe, tava tirando cutucando, foto. ele tava tirando uma foto e eu, menino, a letra. E ele, não, já vai voltar. E eu, não importa, passa. Eu quero, volta, na verdade, volta. Beijo, Pedro! Ele ouve o nosso podcast. Oi, Pedrão. Muito obrigado pelo seu serviço na igreja. Mas é complicado mesmo. E às vezes a gente dá... Muitas vezes eu fico. Semana passada eu fiquei na letra. Às vezes você dá uma brisada, né? Por mais que você tá... brisada. Eu falei, já tá no meio da próxima estrofe. Aí você passa, não acredito, eu cobro tanto isso dos outros. E eu fiz A também, gente sabe? apaga a luz pra É aquele passar momento, vídeos que aquele ligar, momento de silêncio normal. da igreja, né? Que ninguém cantou, porque é música nova, ninguém sabe a letra. Só o pessoal da Todo frente mundo te cantou. olhando, né? Todo mundo vira pra trás. Mas e a Adri? O que a Adri poderia falar que eu por poderia horas, falar por além horas? da vida dos outros? Era justo o que eu ia falar. Olha isso! Eu acho que a Adri poderia falar por horas. Tá um pouco relacionado com o comportamental, mas esse lance de gestão de pessoas, assim. Que tá relacionado, né? Mas esse aspecto de como gerir equipes, você tem muita experiência com isso também. Então, essas nuances e esses entremeios, se é que existe essa palavra, desse processo aí de coordenar equipes, Gestionar. Gerir. gerir. Gestionar Em é espanhol é espanhol? gestionar, né? Gestionar. Gestionar. Gerir Gerir. pessoas. Uau, É. gerir. Uau. É, sim. Talvez você pudesse organizar, né, melhor esses pensamentos, mas você tem todo esse conhecimento. E trabalhar com voluntários também, você tem muita experiência. Não perca em breve o mini curso online de curso. Adriana De Gasperi É só sobre clicar no link aqui, você vai ter uma aula gratuita. Clicando no link aqui, uma aula Uma gratuita. masterclass. Uma masterclass, Você vai aprender tudo sobre gestão de pessoas e voluntariado. voluntariado. Muito bem. E para os 10 primeiros vai ter um e-book grátis com as 10 lições que eu aprendi. Eu gosto muito de falar de tudo isso e tal, mas eu acho que ultimamente eu tô gostando mais de falar sobre ficção, fantasia, livros também, sabe? Vida real, não. Não. Vamos dar uma escapada, né? É bom. A vou vida fugir tá um pouco, difícil. né? Tá difícil. O que você faria se você visse uma girafa no acostamento da rodovia? Ai, que dó. que Aleatório, random. né? No Essa é a acostamento ideia, da isso. rodovia. O que você Gente, faria? eu ligaria pro Berra, porque o Berra é um amigo nosso aqui da Espanha, que ele tem contato com todo mundo. Uma Ele girafa. com certeza deve saber alguém que cuida de proteção de animais. Aí eu procuraria com no certeza. Google o serviço de proteção de animais, ligaria. E uma girafa aqui na Espanha só podia ter fugido de um zoológico. Exato. Deve ter ou de vindo um circo. do barco da África também, pode ter sido. Primeiro afastaria um pouco,
né? O A carro girafa? igual faz... Não, o carro. Igual faz com ciclista, né? Aqui tem uma lei, né? Que você tem que De distância afastar do 1,5 metro, ciclista. acho que Acho que é 1,5 metro. Quando o ciclista tá na estrada, né? É. Até na cidade também, eu acho. É Eu, sim. quando tô de bicicleta, os carros... A prioridade o biciclista é do carro. causa um pouco, assim, né? É. Porque faz todo mundo desviar, né? Aham. Enfim, primeira coisa, eu desviaria e depois acho que eu ligaria pro Benra também. SAMU. pro SAMU das girafas, né? Pro IBAMA das girafas da Espanha. É. O que você faria, Paulinho? Mesma coisa, né? Tinha que tentar um telefone e comunicar alguém, porque ela poderia, talvez... Cara, antes de tudo, tiraria uma continuaria seu foto. trajeto? Mas você não pode parar estacionará na rodovia. no acostamento. Se a girafa tá no acostamento, você também para no acostamento. Peraí, a girafa tá andando ou tá parada no Tá acostamento? parada no Tá parada. acostamento. Tá parada. Tá parado no Será que ela acostamento tá olhando ferida? o trânsito. Não, tá em pé, só vendo assim. E a qualquer momento pode atravessar a rodovia. Eu acho que teria que voltar e colocar um triângulo pra exatamente. sinalizar os motoristas que tem um perigo à frente. Se bem que é mais fácil ver a girafa do que o triângulo. Gente, vai ser a girafa Você põe um ataca, triângulo né? na Tem- cabeça da girafa, entendeu? Pra reforçar. Girafa não ataca, né? Porque entre parar e sofrer um ataque de girafa... Ah, ela pode morrer atropelada muito facilmente, né? Acertou as pernas Gente, que dela, aleatória essa pergunta, cara. Ok. Que pergunta você poderia fazer, você poderia trazer numa reunião de família que instantaneamente deixaria todo mundo estressado? Ah, essa tá meio óbvia, né? É só falar de política, só né, falar gente? de política, gente. Principalmente se nessa reunião de família tiver tendo um churrasquinho. Aí pronto. Se tiver picanha no Se tiver churrasco. picanha no churrasco, aí é muito fácil. Sabe uma pergunta? Não sei se foi uma pergunta, mas foi um assunto que surgiu. Não foi com família, mas foi com amigos próximos, né? Sobre perda de salvação, cara. Gerou um climão assim. É mesmo? E foi eu falando com uma amiga, né? Que enfim, acredita que a salvação se perde dependendo do seu pecado ou não pecado. E eu penso diferente. Então aí foi aquele embate assim. Até que pacificou aquele clima. Aquele embate que não foi resolvido nos últimos 500 anos. Exatamente, que Vocês naquela estavam- mesa do café da tarde Aquele seria resolvido. ia resolver. Essa é uma questão pra mim, pra discussão de temas complicados, assim. Geralmente eu não pretendo chegar numa conclusão, cara. Quando entra num embate como esse, de assuntos que estão sendo discutidos há séculos, eu falei, por que nós, que Meros estudamos mortais. isso ouvindo podcast, talvez, é o que a gente tem de conhecimento sobre o assunto, a gente vai querer chegar numa conclusão aqui, gente? Exato. Não, Eu que entro você nesse tipo de fuja. tema. Então, não que você fuja de embates por não ter tanto conhecimento, ou por, sei lá, por medo, ou por não ter essa personalidade de querer brigar. Mas é porque realmente isso que você falou não vale a pena, sabe? Uma reunião de família tem seu propósito, e o propósito não é esse, sabe? Mas dá pra ter, depende da família, do contexto, do momento. Dá pra ter uma conversa saudável sobre assuntos Dependendo delicados. da família, sim. Uhum. Aí cada um vê a sua família e seu grupo de amigos. Desde que todos pensem iguais a você, Tem uma dá pra unidade. ter uma unidade aí, né? Piada interna. Outra piada interna. Não, é Mas, que ó, tem que explicar a questão da unidade, né? A gente socorro. ouviu uma pessoa falando ultimamente sobre unidade, a gente gostou muito, gostou assim, da ideia da unidade, fomos Da conversar... introdução, a introdução. Fomos conversar com ele depois sobre isso, aí descobrimos que a ideia de unidade dele é uniformidade. Todo mundo pensando igual está junto, está pensando diferente, E tá ele fora. ainda falou pra mim, não, isso é impossível, ter unidade com pessoas que pensam diferente, é impossível. Você tem que juntar com as pessoas que pensam igual que você e se fortalecer. Nossa, gente. Aí eu fiquei assim... Bélico, né? Super bélico. Eu olhei pro Paulinho E ambiente assim, de eu igreja, fiquei, ambiente uau. de igreja. Então a gente já entende muitas atitudes por aí a partir desse pensamento. Ah, mas olha, tem assunto que eu realmente eu não discuto mais quando o propósito da reunião não é aquele, entendeu? Se é uma reunião familiar que a gente quer se juntar, quer se relaxar. ver, quer contar um pouco como, sabe, como tá sendo sua vida e tal. Eu acho que isso já não é mais minha vida, sabe? Isso não é minha vida. Por exemplo, discutir política, discutir álcool, se crente pode beber ou não pode beber, pode tatuagem ou não pode tatuagem, pode assistir filme, sei lá, de terror ou não pode ser filme de terror. Esse É que tipo normalmente de ninguém tá coisinha- disposto a abrir mão da sua opinião. É, então e você vai também, convencer assim, e aí já... Isso não resume a minha vida, entendeu? Se a pessoa quer saber como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo e tal, eu tenho muito mais coisas interessantes pra falar e pra contribuir do que isso. Então não vamos discutir mais. Não, vamos terminar esse podcast aqui, porque se não pode discutir, né? O que a gente tá fazendo aqui? A gente pensa igual em tudo? Com Não. certeza. Ah, então por vamos isso, que, tá- por vamos isso que tá. nós temos essa unidade. Então, eu não penso igual a você em tudo. Então acho melhor eu estar me verdade. retirando Melhor. desse O podcast seu e trem dessa é- casa. o O seu- trem é só amanhã. Só Só amanhã? amanhã. Pô, Vou ligar pro Benja. Se pode ligar pro Benja. Se aparece girafa, Se ele- eu vou ligar pra ele também. pedindo pouso.
Qual questão que você tem que nunca ninguém conseguiu dar uma resposta boa o suficiente? Ah, eu tenho uma pergunta. Aquela que a gente falou ontem? Não sei qual que a Aquela gente é boa falou também. ontem. Daí você fala. Mas a pergunta, vai parecer muito gospel, o que eu vou dizer. Tá. Mas só Deus me deu uma resposta que me convenceu, de verdade. A pergunta é, por que as pessoas se casam? Boa pergunta. Porque eu escutei tantas respostas que não me convenciam de jeito nenhum. Porque olha as respostas que eu escutava. Para ser feliz. A primeira resposta que eu Não, escutei... mas ser feliz tá errado já, né? Pra fazer não é. sexo. Uau. Eu escutei de uma pessoa que tinha um nível de influência importante, Um né? livro escrito. Acho que não, o livro não tinha. Mas era um líder muito influente, com muitas pessoas na falou sua... Gente, mas e falava que assim, no respostinha final, tão assim, rasa. mas era especificamente pros homens, né? Os homens, no final da conta, se casam pra fazer sexo. É isso. Não. Perdão. Nossa. E era um homem falando. Era um homem falando. Eu, tá bom. Uau. Ok. Outra Pobre, coisa. não tem a vida sexual resolvida. Pra crescer, pra amadurecer. E eu... Também não deu certo. Não me convenceu. Você Casar pra você amadurecer. precisa do outro como não, e matrimônio pra amadurecer. Exatamente. E aí, então, a outra Coitados pessoa solteiros, são é tão um infantis, mero... então, é né? um mero... Exato. Não, exatamente isso. É uma escada pro seu amadurecimento. Exato. É uma escada. Você usa a outra pessoa pra que você evolua aí, que chegue no seu potencial. né? Que eu acho E a que escola pode, chama eu acho que matrimônio. pode acontecer, mas não. Não, vai acontecer porque você vai crescer, vai amadurecer mais estando com outra pessoa, mas não é a única forma e não é o motivo. Não, E é não é o o motivo. motivo. Não, mas tem que ter um motivo só? Não, mas Tá. eu tava buscando algum que me convencesse. Ok. E aí, vocês querem saber o que eu Não, entendi com Deus? eu quero Eu outros quero, exemplos. quero, Não bingo, lembro mais outros bingo. exemplos. Amadurecer. Amadurecer, crescer. Aprender a não ser egoísta. Aprender a ser... Que tá dentro do crescer, né? Mas especificando. E mandamento de Deus, ninguém nunca falou? Não. Eu já Mesmo porque escutei. não é, né? Mas Não. tem gente que Não, acha... eu pensa que escutei é. essa semana uma influencer no cristã, no Influencer. Instagram falando que casamento é mandamento de Deus. Não, que se você pensar que crescer e multiplicar é uma ordenança de Deus, e pra multiplicar você precisa casar, eu acho que tá dentro do raciocínio. Foi mais ou menos nisso, e também do abrasar-se, melhor casar. Melhor casado do que viver Do abraçado. que viver abrasado. E que parte do ponto de partida de que todo ser humano é abrasado por abrasado. natureza, por conta dos hormônios e tal. Então, logo... Logo, Tenho que casar. tenho que casar. Mas, foi a enfim, o que eu entendi de a resposta de Deus... Deus falou. É, Deus e tocou Deus no seu ombro e falou falou. e disse- André. Não, ele falou, porque é bom. Bom em que sentido? Não porque é bom no sentido de que é legal. Ah, que legal. É da hora. Não. Sabe quando Deus criou todas as coisas e viu que era bom? Assim, que tem esse fator de... De que não precisava ter, mas é bom. Exatamente. Não precisava ter. Não é uma obrigação, mas é bom. É bom. Não consigo definir em palavras mais do que bom. Bom. E aí cada um que se vira aí pra entender. Mas foi a única coisa, a única resposta que eu falei, cara, é isso. Esse é o motivo. É bom. É pleno. É desfrutoso, se é que existe essa palavra. E aí, obviamente, você vai crescer, obviamente, você vai desabrasar e, obviamente, você vai fazer sexo. Só que, sabe, nenhuma dessas respostas me convenceu. E a única que me convenceu... Desabrasar é maravilhoso, né? Eu nem sei se existe. Cara, que louco. Eu nunca pensei por que eu tava casando. A gente pensou por que a gente tava A casando? gente sempre soube que ia casar, só. E também, outras respostas é esse lance do tipo... essa coisa que é meio estranha, né? De que você precisa de alguém Pra que te completar. complemente. Aham. Porque você sozinho não consegue Isso eu acho todas muito as perigoso, coisas. cara. E, É enfim, dependência emocional. Isso pode gerar muita dependência. É. Isso Exato. também pode se ter sem casar, né? Também, exatamente. Não biblicamente, mas... E pode ter casado e não criar dependência emocional no seu cônjuge. E isso pode levar também a pessoa a só estar junto enquanto está sendo completada. Depois, não preciso mais, posso Adeus. buscar uma próxima, né? Uau, a gente tá entrando em, né, temas que não daria pra passar tão rápido por cima. Exato. São só Não, amostras mas grátis quando a dos gente fala próximos que- 600. Quando a gente fala que a gente não pensou assim, por que estamos casados? Talvez a gente tenha pensado que eu não lembro, mas hoje a gente, né, a gente não é que a gente não sabe por que estamos casados, né? A gente sabe, eu não sei pôr em palavras. Mas no fundo do Mas meu a coração... gente sabe. A gente sabe, é difícil. E a gente não pode contar, talvez seja por isso, né? A gente só pode falar que a piscina tá boa, né? E chamar todo mundo, pula que tá boa, não tá gelada, né? É o que a gente tá autorizado a falar só dentro do casamento. Mas e vocês? A sua foi tão boa, cara. Uma pergunta que ninguém, assim, me convenceu na resposta é com relação se cachorro vai pro céu ou não. Porque, assim, eu amei todos os cachorros que eu tive na vida. E eu acredito que eu vou encontrar eles no céu, sabe? A minha
teologia. O Garófalo fez uma história. Então, e o Garófalo, né? o Garófalo, ele respondeu aquilo que eu queria ouvir, então me convenceu. Porque ele Que é o escreveu... que a gente busca a vida toda, viés de confirmação, né? Exatamente, na unidade, né, que a gente busca. E Mas alguém que te falou o contrário te convence? Várias não vezes. conseguiu te convencer do contrário, obviamente. Não conseguiu me convencer. E assim, e no livro do Garófalo, sobre Renato Xisto, inclusive tem aí no Kindle Unlimited, pra quem assina, é muito bonitinha a história e é muito legal, sabe, assim, como ele dá importância realmente pros animais, pras criaturas, de que vai fazer parte do céu, tudo aquilo. E eu fico imaginando, assim, meus cachorrinhos, de que eu vou encontrar no céu. Mas e faz a muito minha sentido também. pensar isso, pensando Eu olho no pra Deus Fifi, Criador, assim, sabe? que ama a sua criação, que não vai descartar nada, mas vai transformar as coisas em uma coisa nova, faz muito sentido pensar que o que temos irá, né, estar lá. E na Nova Jerusalém, os animais estarão, né? Então, mas tem gente que fala que são animais criados, vão nascer né? lá. Que vão nascer já sem o pecado. Eu olho pra minha cachorrinha assim, eu gosto tanto da minha cachorrinha, gente, ó, não sei se vocês já perceberam aí. Pelos stories. Quem me só segue um no pouco. Instagram percebeu. E eu já tô sofrendo que a gente vai passar as férias no Brasil e eu vou ficar longe dela. Pois é. E talvez quando você volte, ela não... Pode parar. Uou, perigo. Se ela vai estar no céu. É, então. Um aí dia ela vai mantenha estar, essa mas agora esperança. não. teologia, que pelo menos consolar o seu coração vai. Ó, vocês têm alguma memória antes da idade de 5 anos? Só traumas, né? Só traumas. Eu Que tenho. trauma mesmo, Eu é. tenho 2 bem claros. Minha mãe disse que eu tinha 2 anos, que foi quando retirou minhas amígdalas. Aquela coisa, anos 80, a criança tá muito doente, retira as amígdalas que vai Retira parar alguma coisa, vai né? parar Vamos- de ter amígdalas Tem pra que inflamar, arrancar, né? é. Foi E que hoje ideia se maravilhosa, sabe né? que é péssima ideia porque a infecção vai pro pulmão direto, né? Mas eu lembro da cirurgia de amígdalas muito vagamente, de eu dentro da sala de cirurgia gritando pela minha mãe que tava fora e minha mãe fala que eu tinha 2 anos. Isso eu lembro, assim, Caramba. flashes. E com 3 anos, eu lembro que a gente tinha um balanço pendurado numa viga no quintal tinha um ranchinho, né, que a gente chama, aquela coberturinha assim. A varanda. É, mas a gente não falava varanja, a gente falava rancho. Mas era Era muito bizarro, porque ele, quando eu comecei a namorar com ele, ele falava assim, meu avô tá lá no rancho, né, e tal. Aí eu imaginava Uma fazenda, um negócio. e tal. Aí, tipo, era uma varanda. É uma Propaganda cobertura de enganosa. um telhado, né? E essa varandinha era o que cobria onde estava o tanque e tal. E tinha uma viga que meu pai pendurou um balanço. Aí eu lembro muito bem, tinha uma menina, eu acho que ajudava a minha mãe com limpeza, alguma coisa assim. Ela era, tipo, adolescente, jovem, não sei. E ela ia balançar. Aí eu quis fazer uma sacanagem com ela, que era colocar sacanagem de uma criança de 3 anos. Colocar um cabo de vassoura pra ela tropeçar quando ela fosse balançar. E no que eu abaixei pra colocar o cabo de vassoura, ela tava sentada no Subindo, balanço. né? Ela tava sentada no balanço, suspensa pela perna. Aí eu abaixei pra colocar o cabo de vassoura, eu não sei porque ela soltou o balanço e deu na minha cabeça. E eu tive 3 pontos na cabeça que abriu aqui. Até hoje eu sinto a cicatriz, sabe? E isso foi com 3 anos. Então, assim, essas 2 maravilhosas histórias, eu lembro claramente de quando eu tinha menos de 5 anos. Eu tenho eu não sei se é uma lembrança porque eu lembro ou se é uma lembrança por causa de uma foto. É, Eu não sei a se a foto- foto... Então, isso tem foto muita forja diferença. a memória. Eu não sei se a foto reforça a memória que eu tinha e por isso ficou tão gravado. Porque, assim, tem muitas fotos. Mas porque eu lembro dessa cena, sabe? Então, algum motivo tem. Mas era eu devia ter uns 2 anos ou 3 anos, era muito pequeno. E tinha não sei se a casa tava em reforma, mas tinha uns tijolos, assim, sabe aquele tijolo baiano, aquele laranjinha? E o meu irmão, aparece o meu irmão, eu e a minha mamadeira na foto. E ele colocou a mamadeira em cima do tijolo e a foto é eu com a mão esticada tentando alcançar a mamadeira, chorando. Sim, pode ser uma coisa muito nada a ver, mas ficou tão marcado em mim, porque eu acho que meu irmão sempre me provocou a vida inteira, irmão mais velho com o irmão né? do meio. Irmão, obrigado, Thiago, te amo. E ficou gravado pra caramba, assim, essa Você tem memória essa na minha imagem em cabeça. primeira pessoa. Eu tenho essa imagem em primeira pessoa. Não em terceira, como da foto, né? E olha só que interessante, teve uma vez que eu recebo o meu irmão, ele é muito louco, assim, muito louco, quer dizer, random, aleatório. Ele é aleatório. Ele é aleatório. Um dia do nada eu recebo uma mensagem de áudio no WhatsApp, ele falando, mano, quero te pedir perdão, lembra aquela vez que eu coloquei a sua mamadeira em cima do tijolo e não sei o quê, chorando, me pedindo perdão, foi tão bonito. Devia Te ter ido pra amo, terapia e tal. alguma coisa O terapeuta aconteceu, falou, ele lembrou. você tem que tirar alguma coisa dos seus ombros. e Aí foi esse lembrou momento. dessa cena e eu falei, não, cara, te perdoo. Foi sério assim, sabe? De verdade. Foi de verdade. Uau. E eu tinha muito forte essa imagem e descobri que ele também. Olha só. Olha que coisa, né? doido. E a foto ajudou a... Exato. Sabe Deus onde tá manter, essa né? foto aí, né? A manter o trauma. trauma. Mas agora com uma capa de perdão por cima. Que bonito. Olha que bonito, irmão, E aleluia. você, Fiquei emocionado de Eu não contar. tenho Ó, memória. só. Gente, a minha memória é muito falha. Você tem Se a memória
era melhor que a minha pra muita coisa. Não, pra livros, eu já falei que é impressionante, de verdade, ponto pra mim. Assim, eu consigo lembrar... Eu sou muito boa. Livros ponto. E filmes, eu consigo lembrar de cena, de nome, de personagem, de tudo. Mas pra minha vida, muita coisa, não sei se é bloqueio, se é pra evitar algum trauma. O cérebro faz isso, né? Eu esqueço de muita coisa. Então, mas é engraçado que eu lembro dos traumas, né? Eu lembro de poucos momentos... Não, eu não lembro. Eu tava tentando aqui, enquanto vocês estavam falando, eu tava tentando lembrar do meu primeiro dia de aula e eu não lembro nada, absolutamente nada. A minha primeira memória que eu lembro de minha infância é o nome da minha professora da primeira série, que chamava Nádia, mas é porque ela era loira, dos olhos bem azuis e eu gostava muito dela. Você lembra da sua professora da Só primeira isso. série? Mas era da primeira, não era do pré. Não. Eu lembro do pré, do nome eu não da lembro minha. nada. Eu lembro de antes, do Jardim 2, que era Toninha. Olha só. Então, e eu lembro da minha professora com 7 anos Do só. pré era Eunice e da primeira série era Minervina. Também com esse nome. Dona Minervina. Uau. Com certeza já não está mais entre nós. Eu lembro da professora Cidinha, que já devia ser segunda ou terceira série, porque ela me deu de presente um livro, que eu não lembro mais o nome do livro, mas tem a capa do livro na minha memória, assim. E foi aí nessa época que eu comecei a gostar de ler. Olha. E foi por causa do livro que ela me deu. Mas esse negócio de não lembrar, né, dos primeiros 5 anos... Eu não lembro da minha Esses sala. dias a gente vira e mexe e fica lembrando os meninos de coisas que eles viveram no Brasil e tal. E tem coisas que é abaixo dessa idade e que pra gente foi tão marcante e eles não têm a mínima memória disso. né? Cara, eles não lembram de ter morado em São Bernardo do Campo. Não, Eles o não André lembram de ter lembra, morado o em São Daniel Paulo. Não, o Dé falou pra mim que ele não lembra lembra. pouco, ele lembra da Ele escola, falou que tem quando a uns gente foi flashes. visitar lá, ele falou, eu acho que eu lembro, mas ele Gente, não mas tem não é muita certeza. muito ruim mesmo, de verdade, porque nessa fase que acontecem as coisas mais marcantes, que definem tantas coisas da sua vida, você não lembra, Mas cara. isso que é interessante, o André tava perguntando isso, por que a gente vive isso se a gente não vai lembrar, né? E por que a gente cuida tão bem dos filhos, sendo que eles não vão lembrar depois? Podia cuidar de qualquer jeito. Pois é. Mas é aí que estão feitas as memórias base, né? O caráter deles está sendo formado aí. O Divertidamente, inclusive, fala sobre isso, né? O filme Divertidamente da Pixar. E isso construiu muita coisa na vida deles, e a segurança que eles têm hoje, muito do caráter deles foi forjado nessa época, e muita gente tem muita dificuldade no futuro por ter problemas nessa época, né? Então, mas você quer ver um exemplo? E é engraçado que a gente teve essa conversa com o nosso filho, acho que foi semana passada mesmo, né? Sobre ele não lembrar de nada dessas coisas e por que a gente fazia muita coisa por ele. Igual, por exemplo, ele tinha visto uma foto e eu sempre fazia calendários pra eles, manuais, desde que eles eram muito pequenininhos. O que era isso? Eu comprava uma cartolina e eu escrevia lá em cima, bem grande, maio. E aí eu fazia o calendário com canetinha, régua, riscando. E aí eu colocava os dois sentados junto com a gente, o Daniel no cadeirão de bebê, o André pequenininho. Daí a gente pegava cola e espalhava nas bandejas todos os eventos importantes de maio. Aí eu fazia todos os números de 1 a 30, 31, Antes já aconteceu ou dependendo. depois que tinha passado? Antes. O que vai A acontecer. agenda pra preparar agenda eles pro mês, Certo. assim, Pro mês. sabe? E aí eu falava, quem que faz aniversário em maio? Aí a gente pegava fotos de pessoas importantes que faziam aniversário em maio. Da família, geralmente. Da família. E aí eu imprimia a foto, recortava a carinha da pessoa e colava. Esse dia é aniversário de fulano. Ai, maio tem o dia das mães. Então vamos colocar aqui a foto da mamãe, dia das mães, com vocês dois, porque é a foto da mamãe. Com vocês, dia das mães, não é o aniversário da mamãe. E aí, viagem. Aí a gente recortava trem, aviãozinho, carro, tudo. Uau. Aí eu falava, Que trampo, hein? Era um dia, assim, tipo 29, 30 do mês anterior, era o dia de fazer... Era o dia de preparação do calendário. Que legal. Então eu abria várias revistas na mesa. Agora vamos todo mundo procurar avião e carro. O papai vai viajar. E a gente viajava muito nessa época, principalmente o Paulinho. Então o papai vai viajar esse mês. O papai vai pro Encontro Cepal, maio, né? Encontro Cepal. Você ia então, também, aí a né? gente... Né? Tem que ser outro que eu não ia. Tem que ser outro mês. Papai vai pregar lá em Fortaleza. Vai pregar em Fortaleza, por exemplo. Papai vai do quê? O papai vai pegar carro, primeiro vai pra São Paulo, ficar um dia, depois vai pegar avião. De ida e volta. Então vamos procurar avião e carro. E aí os meninos já sabiam o que era avião e carro. Então eles procuravam na revista avião e carro e tal. Enfim, eu cortava todos esses elementos, colava no calendário e aí eu colava no guarda-roupa deles. Depois a gente fazia uma foto, inclusive E a gente tem muitas dessas fotos guardadas em arquivo. Calendário. E aí eu fazia a foto com eles e tal. E aí eu perguntei pra eles esses dias, falei, vocês lembram dos calendários que a mamãe fazia pra vocês? E os dois tiveram muita dificuldade de lembrar. Que raiva. E eles ficavam, nossa, muita. Mas uma coisa... a gente fazia em Vinhedo já, eles já eram maiorzinhos mesmo. Não, assim. eu comecei a fazer em São Bernardo e continuamos em Vinhedo. E aí continuei em Vinhedo. Em São Bernardo o Daniel não tinha nenhum ano. Não. Então, só que aí uma coisa interessante que o André me falou essa semana. Quando
a gente tava discutindo. Ele falou, mamãe, eu não lembro desses calendários, mas eu lembro que eu nunca sofri pelas viagens de vocês. Ah, que legal. E aí eu falei, cara, tem tudo a ver com o calendário, porque eles sabiam que quando eles cortavam o aviãozinho, o papai ia, o aviãozinho ia, já levar, antecipava, ia trazer. Então eu acho que isso trouxe segurança, entendeu? Porque a criança não tem muita noção de tempo, né? Sim. Não sabe quantos de forma dias. concreta. Tem muitos pais que falam, você tem que dormir 3 vezes pra chegar no dia tal, 3 noites e tal, né? Então, quando ele começa a visualizar, esse aqui é um dia, esse aqui é outro e tal, isso ajudou a fazê-los menos eles ansiosos. Nunca sofreram por viagens, não. A viagem que ele mais sofreu foi quando você foi pra Ásia, mas é porque foi uma viagem eram muito grandes já, não é? Já, 2019, né? E também, e foi uma viagem estranha pra gente, porque a gente não conseguia falar com o Paulinho, porque o fuso era muito ruim. Né? Então, quando os meninos estavam dormindo, ele tava acordando. Então, quando ele ia dormir, os meninos estavam acordando. Tinha então, uma era faixa de horário, falar, assim, né? que era tipo 9 horas da noite pra você, que era a hora que eu acordava de manhã. A gente conseguia conversar um pouquinho, sabe? Com os meninos juntos e tal. Então, foram 15 dias complicados. E sem contar um monte de atividade que eu tive lá, né? Mas assim, aí eu fiquei pensando, aí a gente falou exatamente isso. A gente teve muito trabalho com os meninos quando era pequeno, mas por conta da gente entender que a gente queria formar leitores, a gente queria formar crianças com senso de justiça e que são amáveis, educadas, tudo isso. Mas que eles não lembram do trabalho que teve, sabe? Mas de certa forma, isso reflete no que eles são hoje. Os resultados estão aí, né? A gente Apesar não lembra tudo que a gente... Não, viu, gente? Vocês estão ouvindo aí. A gente não lembra tudo que a gente comeu, mas a gente tá vivo, né? Não é? Exatamente. Então é tipo tá com isso. colesterol em dia, né? Ou não. Depende do que comeu, porque a consequência, o resultado vem. Inclusive, dizem que um exercício bom é você passar a semana tudo que você comeu na sua mente, tentar lembrar, um exercício pra ativar a memória, sabe? A gente vai ficando mais velhinho, vai perdendo uns fósforos aí. Pra manter. Inclusive, você não tem nem 40, né, André? Fazer compra em supermercado 40. É bom você anotar as coisas que você precisa, mas tentar lembrar sem olhar. Eu sempre faço isso. Antes de ir, eu dou uma olhada na lista de compras e tento fazer o máximo de compras sem olhar. Aí eu vou lá e checo, faltaram 3 itens, mas o máximo eu tentei lembrar de memória. Eram 4 itens, faltaram 3. Gente, eu faço isso toda noite, antes de dormir, mas não com lista de compra e nem o que eu comi, mas os últimos filmes e séries e livros que eu li. Por isso que lembra. Cara, eu tenho uma... Toda noite. Não, eu tenho essa muita noite agora, eu tô assistindo uma sériezinha, gente, tão bobinha, mas é tão bonitinha e eu adorei. Porque eu tinha falado muito mal da série o ano passado, né? Daquela Minha Vida com a Família Walter. E aí eu fui ler os comentários e falei, gente, por que essa série existe? Ela é ruim demais, ela é ruim mesmo, gente, não assistam. E aí todo mundo comentando, né? Falando, é uma cópia barata do Verão que Mudou a Minha Vida, que tem na Prime Video. E aí eu falei, que legal, vou assistir então, né? Já assisti uma série ruim, vou assistir outra que foi a inspiração dela. Mas o pessoal falando, mas a da inspiração é boa, da inspiração... Assim, tem um monte de defeito, um monte de coisa que eu não gostei da série, porque é normal, comédia romântica adolescente, sempre vai ter coisa que a gente não gosta. Mas tem bastante coisa, assim, que eu gostei. E aí, à noite, antes de dormir, assim, quando eu falo muito isso pros meninos, inclusive, os meninos ficam, mamãe, não consigo dormir. Lembra de um filme que vocês gostam? Ou de um livro que vocês leram? E tenta passar na história. A hora que você vê, você dorme junto com... Você tenta lembrar a história, a história. Pensei que você tava tentando lembrar a lista de livros e filmes. Não, pelo amor, fazer lista antes de dormir? Não, aí eu lembro que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, não sei o que tem. E aí você como sonha foi o com dia. o filme? E aí eu durmo, e às vezes eu até sonho. É uma forma de reviver o filme. Olha aí. Uma pergunta que nunca me responderam, acho que não tem uma resposta ainda, é como funcionam os sonhos, né? Como que a gente roteiriza o sonho, a gente participa dele e a gente assiste como se fosse tudo novidade, né? É verdade. A gente se surpreende, né? É muito maluco. A gente se surpreender no sonho é muito loucura. Não sei como que tá a ciência dos sonhos hoje, mas... Eu acho muito louco as conexões malucas que a gente faz nos sonhos, né? Como a gente mistura contextos, pessoas, épocas e tudo faz sentido. E vocês continuam sonhando? Eu escuto histórias de pessoas que não sonham mais. Tem muita gente que fala, nossa, eu sonhava quando era mais nova, agora eu não sonho mais. O profeta Joel falava, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Chegou na hora da gente começar a sonhar. Antes era visão? Ixi. Mas isso é Antes era visão noturna, no agora futuro, é sonho, mas é a mesma coisa. Isso é o futuro profético que vem por aí. Eu acho tão legal sonhar, gosto tanto de sonhar. Tem noites que eu acho que a gente sonha todas as noites, né? Pelo que eu já li, pelo que dizem. Só que às vezes a gente não lembra. A maioria das vezes eu não lembro. Muitas vezes eu não lembro. E quando eu lembro, nossa, eu gosto tanto de sonhar. Eu gosto muito daqueles primeiros minutos do dia, que você tá meio lá e meio cá. E aí do sonho, lembra né? de repente do nada assim do sonho. Inclusive eu comecei a anotar meus sonhos agora. Teve um dia recentemente que eu acordei meio dormindo ainda e eu falei, nossa, eu tava sonhando com sonho legal. Nossa, que roteiro legal, isso dava um bom filme. Aí eu consegui lembrar
lembrar de toda a história nesse momento de despertar. Eu falei, quando eu despertar, de fato, eu vou escrever. A hora que eu despertei, de fato, esqueci completamente, cara. Completamente. Muito louco que a gente esquece, né? O André, esses dias, tava contando pra gente que sou eu que fez um jogo, não é? Que André? Eu? Esse André? Que eu fiz um jogo? Não foi um jogo que ele criou no sonho dele? Você E que não criou fazia um- sentido? Ah, sim. Das bolinhas, das bolinhas de Bolinhas tênis. Não, Foi não ontem fui eu esse que, sonho. Foi não ontem, fui eu você que falou, eu criei, sonhei. eu acho. Não lembro, talvez sim. Mas eram umas bolinhas de tênis que estavam grudadas no chão, num chão gramado. Tinha umas, tinha um bosque, assim. Mas e o as sonho foi bolinhas. seu? O sonho foi meu, eu que sonhei. É meu, eu que sonhei. Esse ninguém tira de mim. E as bolinhas de tênis tinham como se fosse uma tampa por detrás, assim, de plástico, que você tinha que dar a volta e trocar a tampa. Essa era a competição. E essa era a É, competição. eu perguntei, mas qual que era o objetivo do jogo? Mas era muito legal. Parecia muito divertido. Parecia né? muito divertido. Eu sonhei semana passada, retrasada, que um amigo meu lá de Cáceres me dava 90 mil euros. Uau! Aí- Sonho bom. Sonho bom. Aí eu falava assim, mas Pedro, 90 mil euros. Pedro. Piada interna. Essa aí tem que ter, essa tem que ter. Procurei. Bom, é meme, né? Não sei se tá no Brasil É também. meme. Aí eu falava, mas mano, é muito dinheiro. Você não errou um zero, não? Tipo, 9 mil só? 9 mil só, né? Só, Só né? pouco. 9 E ele mil. falava, não, mano, é isso mesmo, 90 mil. Eu ficava pensando, nossa, quanto dinheiro será que ele ganhou pra estar me dando 90 mil? E aí falei pra ele, tô esperando ainda o Pix. Ele não sabe de nada. É, ele não me deu nada. Fingiu demência. Fingiu demência. Qual foi o último grande erro que você cometeu? Eu tenho um, legal, que eu não te contei ainda. Quase esqueci de contar aqui no episódio. Semana passada eu preguei na igreja. Isso é muito bom. E- Não, ele contou, você contou. Não contei pra ele. Contou pra ele, Não sim. contei. Ele vai reagir. Não Ai, contei. meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Todo contou. Mas não contei pras pessoas que estão ouvindo. Mas o André, com certeza, não contei que eu segurei. Eu falei, eu preciso deixar pra contar isso gravando, que é uma história boa. Ah. A expectativa que eu tô criando nas pessoas. Nossa, que espero que seja muito bom. Tem que rir, né? É pra rir? É pra rir. Tá. Eu preguei na igreja uma semana antes de você, né? 2 brasileiros seguidos pregando na igreja. E eu estudei bastante durante a semana sobre a vida de Barnabé. Eu te falei que eu preguei sobre Barnabé. Sim. Né? E eu dei todo o preâmbulo, tal, a preparação, contexto de Atos e tudo. E falando Super sobre empolgado, Barnabé. falando, apaixonado, né, amor? A pregação toda falando de Barnabé aqui, Barnabé ali, Barnabé com Paulo, Barnabé na igreja de Antioquia. Até vi direitinho como que Barnabé, fala filho, Antioquia em Consolador, espanhol né, e tal. E explicando, e falei umas 300 vezes Barnabé na pregação e lia na Bíblia. Barnabé, Barnabé, e lia no texto Barnabé. Terminou a pregação, o pessoal emocionado, aquela coisa, né? Eu acho que bonita. até sei o que você vai falar. É. No que eu cheguei lá no fundo, a pessoa que tava dirigindo, ela falou: aqui a gente siga o exemplo de Bernabé. Eu falei, não acredito, eu falei 40 minutos Barnabé, tô a semana inteira lendo na Bíblia Barnabé. Eu falei, não, a minha Bíblia só pode estar escrito Barnabé. Impossível. Abri a Bíblia, Bernabé. E eu não pude nem Ai, fazer que piada raiva. com isso, cara. Depois que acabou só que eu me toquei, sabe? Nossa. Posso continuar? Fala só mais uma coisinha. Eu quase Igreja? pedi pra vai, voltar vai. lá na frente. Não, deixa eu voltar, por favor, só pra corrigir isso. E tá gravado, a pregação inteirinha gravada. Eu falando Barnabé. Barnabé. É. Uma letrinha. E aí, uma contou ou não contou? Tinha contado ou não tinha Não contado? tinha contado, Não, foi a primeira mão. É. Mas tem muito nome na Bíblia que do português pro espanhol muda só uma letra. Jezabel. Sim, sim. Jezabel também é complicado. Betsabé também. Não, é Betsabé. Essa É Batsabé. Batseba. Batsabé. 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 Ai, sei lá. E como que é em português? Betsabé. Betsabá. Batseba. 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 É, bingo! Caramba! Aí, pra lembrar essas pequenas diferenças, Nossa, cara. exato. Esse foi recente, meu último grande erro. É. Não foi tão constrangedor, talvez, porque é um brasileiro, E um ele já te estrangeiro conhece, e tal, tá? Errando uma letrinha aí. No começo eles devem ter rido, depois acostumou, né? Depois da Aceitaram, né? tricentésima vez, aceitaram. É. Não, ele já Mas eu o que fiquei importa é o conteúdo, né, irmão? Eu fiquei Importa a muito com intenção. essa sensação, cara. Por quê, Desvia o mano? coração. Tava lá o tempo todo. Pra mim, eu acho que o meu último grande erro, não falaria grande, mas é grande, eu vou contar e também é um pedido de desculpa aqui, oficialmente, pro meu marido. Gente, vocês dois geram tanta expectativa nas coisas. Nossa, gente. Mas a minha correspondeu, vai. Correspondeu. Correspondeu, vamos ver. Só uma- que caso de família. Por isso, agora. por isso que eu falei que não é grande erro, é uma bobeirinha só Mas e se tal. não fosse grande, não precisava pedir perdão. Então Não, desculpa. não, é desculpa. Esse desculpa é melhor Só que desculpa. perdão, É, irmão. melhor. Desculpa então é uma quando você desculpinha. tem um motivo que justifica o erro. Então é uma desculpa. Ah, é?
De onde você tirou essa definição? É uma desculpa. Você está dando uma É desculpa. verdade. Você tá desculpado por algo. Você tá tirando a sua culpa. Ó, desculpa. É. A diferença de desculpa é tipo, eu perdi o ônibus porque ele passou antes do horário. Isso é uma desculpa, entendeu? Agora, eu perdi porque eu fiquei assistindo TV e Então aí é perdão. me distraí. Aí, assim, pecado, aí eu precisa errei. perdão. Eu errei, né? Vale. O Então não sei o que é. Pedir perdão é controverso. Tem um episódio muito legal, 250 do podcast irmãos.com, que fala sobre perdão. Eu não sei qual que é a palavra então, mas tô aqui contando a história. Eu acho que eu já até comentei isso no podcast, mas eu só vou falar rapidinho. Em abril, agora começo de abril, o marido foi pra Alemanha. E aí ele falou pra mim assim, Dri, hoje eu vou lá no mercado, que eu quero comprar salame, presunto, queijo, essas coisas, porque eu quero fazer um bocadinho pra comer no avião. Bocadinho é o sanduíche espanhol. Tudo que você põe coisa dentro de um pão, embrulha e põe na mochila, se chama de bocadinho. E eu comecei a rir. Eu falei, você quer fazer o quê? Ele falou, eu quero fazer um lanchinho pra comer no avião, porque eu vou ficar com fome. Gente, mas eu tive uma crise de riso. Eu falei, amor... Tipo, levar lancheira, assim, né? Você vai fazer um bocadinho? Faz Eu então falei, arroz com ovo e leva Você no sabe o preço da comida no avião? Esses voos internos da Europa não tem nem o polvilho, né? Nem o biscoitinho de polvilho. Eu falei, nem pode Não pode levar bocadinho comida no em avião. voo. Mas assim, eu ri muito dele, eu dei uma zoada muito grande com a cara dele. Enfim. Aí eu fiquei constrangido mesmo, porque eu fiquei no sentido, nossa, é Miou, verdade, né? né? Eu Se a Adri- achava se que a Adri fala podia. com tanta Eu tenho a convicção. impressão de que eu já vi gente levando comida. Ela falou, não, você pode levar um pacote fechado. Pode levar uma bolacha, fechada, uma hora ou alguma coisa assim, um Pringles. Salgadinho É. e tal, que você vai abrir na hora. Mas você entrar com uma coisa que você levou é comida, pode levar contaminação e Eu tal. falei. Eu falei, cara, como você vai levar um pão com presunto e maionese? Os caras vão confiar que aquilo não tem salmonela, vou deixar entrar no avião. Mas eu falei, mas é a fechado União e tal. Europeia, gente. A gente viaja de carro, porque não pode viajar de avião, né? Não, eu falei, levar mas no avião avião. você é responsável pelas outras pessoas. Enfim. E aí eu dei risada, eu até debochei um pouco dele. E aí, você já sabe o final da história, né? Tô lá no avião, com fome. Hora que o Não, piloto eu vai... não tô só no avião com fome, eu tô no avião com fome, com a bexiga cheia d'água, que eu fui passar no raio-x, minha garrafa tava cheia d'água. Bebeu tudo. E água mineral. Eu falei, eu não vou jogar fora a água mineral. Eu vou tomar ela inteira e guardar a garrafa. Eu falei que nem água você pode Não, entrar mas na- água não pode mesmo, né? Garrafa de água você não pode. Isso é uma coisa que, voltando pra pergunta de que respostas que me convenceram, por que não você pode levar água? Você pode levar água na sua bexiga, mas você não pode levar água na garrafa. Na garrafa, não. Tá bom. Enfim, tomei aquela... Porque pode ser ácido, né? Queimar o passageiro do lado. Mas pode você ter não- ácido você não no tem seu como pão também. comprovar. No seu pão. Você não tem como comprovar que líquido é, né, que tem lá dentro. Enfim. Aí tô com a barriga cheia no avião, louco pra ir no banheiro. Aí eu aviso os luminosos, Louco pra né? liberar o aviso luminoso pra ir no banheiro, né? A hora que libera, todo mundo começa a abrir mochila. Abrindo mochila e tirando um bocadinho. Bocadinho. Espanhol, cara, espanhol não viaja sem bocadinho. É cultura espanhola. Pãozinho enrolado no papel alumínio. Inclusive, a Adri falou, se alguém abrir bocadinho, faz uma foto que eu quero ver, me desmoralizando. Uau. Cara, o cara aqui da frente abre, eu sozinho, pá, fiz a foto. Cheguei na Alemanha, a primeira mensagem que eu mandei. Eu falei, oi amor, como que foi a viagem? E ele Foi só mandou ótima a foto. viagem. Mandou 30 Só- fotos de Só bocadinho. tô morrendo de fome e todo mundo ao meu redor abriu o bocadinho Bocadinho. e comeu. E eu falei, não era comprado no aeroporto, que você via que tava embrulhado em papel alumínio, assim, sabe? O cara fez em casa mesmo e tava comendo. E realmente, isso foi um isso, grande marido. erro que você cometeu. Você desculpa ela, pô. Grande Não, já erro, tá marido. desculpado. Então, foi, tá desculpado. foi falta de informação. Caso cerrado. Você, André, termina o nosso podcast com a Ai, maior eu vergonha. erro. Cara, eu tenho aqui na ponta da língua, eu sei que eu fiz alguma cagada, assim, faz pouco tempo, mas não tô conseguindo lembrar. Você vai terminar assim pra baixo, cara, depois de duas histórias tão... Não, a gente pode regravar e você falar que a sua foi a última. Um erro seu é ficar trazendo meme pra dentro dessa casa e a gente tem que ficar aguentando os meninos ressoando meme pelo Não. ano inteiro. O que você E aí considera agora erro... você volta? O que você e considera renova os erro, eu memes pra considero legado. Esse é um influencer, Isso né, é cara? ser um influencer, trabalhando na próxima geração. Ele chega aqui, começa a soltar os memes dele e a criançada absorve. E É. fica o ano inteiro fazendo. Eu sou um influencer. Eu não lembro, eu devo ter, mas eu acho que eu tô pensando aqui na base lá da Jocum, de Cáceres, eu devo ter feito alguma cagada Eu devo, séria gente, nos porque últimos ninguém é tempos. perfeito, né? Então eu devo ter cometido algum erro, André. Algum erro? Eu já- Algum erro eu devo ter Eu cometido. já peço então não tô desculpa pelos lembrando. erros que eu cometi, porque ninguém é perfeito, eu não lembro. Desculpa qualquer né? coisa. Talvez
Talvez tenha sido aceitar gravar esse episódio, né? Meu último erro. Talvez minha reputação tá indo por água abaixo aqui. Vou te dar uma outra chance, hein? Vou gerar uma nova pergunta aqui que só você vai responder. Só eu vou responder. Só você. Eu vou aproveitar. Nossa, eu preciso saber. De todas as coisas que você comprou na sua vida, qual foi a pior escolha? Pior escolha de coisas que eu comprei na vida. Comprou muitas coisas? Eu não compro muitas coisas. Vale comida também? Vale qualquer coisa que eu comprei, né? Você comprou. Nossa, que pergunta difícil. A memória não é meu forte, meu querido. Eu comprei do AliExpress um espremedor de pasta de dente, que não serve pra nada Quê? aquilo, cara. Tá aí, velho. Tá aí. Como é que é um espremedor de pasta de Vou trazer dente? pra você Você ver. coloca a base da pasta de dente num rolinho. Ah. E você vai enrolando pra facilitar Meu pai tinha isso. tirar. Só que eu paguei tipo €1, uma coisa assim. Falei, vai que é legal, né? Pode ser divertido de apertar. E eu falei, talvez pro final da pasta possa ser útil pra você não ficar apertando. Na hora que chega no final ele não serve mais. Não alcança o final da pasta. Mas tem umas coisas muito boas que a Adri fala. Tem coisa que eu falo, olha, nossa, isso foi legal, marido, isso foi legal. As luzes de presença, eu acho que tem bastante em casa. Não, a casa do Paulinho Ela vai iluminando. parece uma passarela da Linares Fashion Week. Sabe por Você vai quê? andando, Um a casa pouco, vai se marido. iluminando. Isso se empolga um pouco. Não, mas assim, não acendem. Mas é útil, Não mas é acendem útil. cômodos que a gente dorme, por exemplo. Que senão a gente se mexe dormindo, acende luz. Mas são corredores, banheiros. Mas é a passarela da Fashion Week, amor. eu odeio entrar nos ambientes de noite e ter que acender aquela luz. Ficar procurando. E a luz forte. A luz forte, cara. Não, isso Você é tá com a verdade. pupila super dilatada. A outra vez que eu vi você falou isso, você quase me convenceu, de repente, pra essa. Aí Porque tem no- acontece isso comigo. Tem no corredor pra ir pro quarto, pra você não acender a luz do corredor. Tem no Na hora que você entra no banheiro, corredor, acende tem uma no luzinha escritório, pequena. Tem no escritório, porque no escritório às vezes você entra só pra pôr o celular pra carregar, aí tem uma luzinha que acende a hora que você E entra. gasta pouquíssima energia, né? Pouquíssima, pouquíssima. E o banheiro também. O banheiro você entra à noite e acende uma luzinha. Sim. Luzinha, um Não, LEDzinho. eu acho Essas boa. são legais, são compras boas. Não acho ruim, não. Tem umas coisas assim interessantes que você compra pra casa que eu acho super. Tipo, a luz do teto, eu acho legal. Luz, tirando luz. Ah, os penduradores de Os taças. penduradores Foi de legal também. taça, Eu isso sempre foi legal sonhei ter também. taças penduradas na cozinha, sabe? Taça de vinho Você e tal. sonhou com isso? Eu Meu achava sonho. super legal quando a gente vai em bar e vê aquelas taças de ponta É cabeça. bom que não entra pó também nas taças. Então, né? e você lava, ela já seca em cima do escorredor, então ela já pinga lá e tal, não ocupa lugar pra escorrer. Aí aqui em casa tem uma prateleira certinha em cima da pia do escorredor. Eu falei, perfeito pra pendurar taças aí. É uma Sim. das realizações. Não, isso é verdade. Compras boas, baratinhas. Mas dá um medo com essa aí também, né? Porque a primeira coisa que eu te perguntei quando vi isso foi qual é a qualidade desse adesivo, né? Porque se aquilo cai... Não, mas adeus faz tempo taça. que já tá colado, tá bom? Não, tá bom. não cai, cara. Mas tem umas coisas que ele chega pra mim, aí é bonitinho, né? Porque eu continuo incentivando, amor, não é pra você se estimular, não. Mas olha que ele abre assim um pacote, a minha primeira reação é, E aí? calma, vamos lá. Pode ser uma coisa boa. Por exemplo, ele trouxe um termoigrômetro, que é pra me ver a temperatura e a umidade aqui dentro de casa. Falei, Comprei nossa, amor, um. Aquele quadradinho? Comprei um. Falei, cara, isso é muito legal. Aqui as temperaturas são muito extremas, né? Verão, inverno, tá? A gente quer saber qual que é a temperatura dentro de casa. Aí eu comprei, é tudo assim, de €1, coisa baratinha. Aí Aí, vim. a hora que ele comprou o primeiro, eu falei, nossa, amor, legal, eu achei interessante e tal. Eu falei, nossa, a esposa aprovou, posso comprar pra casa toda. A semana inteira chegando esse quadradinho, velho. A gente tem uns 10 aqui. Mas Não, por tem- causa da temperatura, você comprou ou da umidade? Da umidade, principalmente Mas qual é a umidade. utilidade de saber qual Se a umidade tá baixa, você liga o umidificador, cara, que é muito seco. Qual que é a temperatura nesse momento, André? 23,2, 49%. 49% E da tem umidade. uma carinha feliz, Feliz. aqui. E entre 40 e 60, a Pronto, umidade aí. feliz. Aí tem todos os Abaixo de cômodos 40, de casa. você liga. Tem todos os cômodos. Aí eu falei assim, nossa, todos os cômodos legal. Mas e pra saber a temperatura lá de fora? Aí vai pro Google, velho. O celular já Não, tá mas aí. o Google não dá exatamente o que eu preciso. Meu Deus, até que você... O Google tá dando 23,1 e Não, aqui tá eu preciso saber 23,3. antes de sair de casa, que Saber? tipo de roupa eu ponho. Você vai me e dar tal. um, então. Você tem vários? Não, eu tenho um pra cada cômodo. Não Meu é Deus assim, do não céu. tá sobrando, Você é outro sabe? nível aqui. Então você compra na AliExpress, mas manda entregar em casa. Aí eu coloquei do lado de fora da janela. Eu falei, tem que pôr num lugar onde não bate o sol, porque se bate o sol, a gente tem Pra não uma... ter Aí você vai lá Onde ver não bate antes de sair? Aí ele vai. Sim, tá na janela do escritório. Tá na janela do escritório. Eu falei, Adri falou, como será que tá o tempo lá fora? Eu vou, olho pela janela assim e falo, tá nublado, 21
1,7 graus, a umidade verdade, tá... Porque eu já vejo a nuvem, o céu, e já vejo a temperatura, Meu cara. Deus do céu, é outro nível. Mas era pra compras ruins, né? Só estamos falando de compras boas, né? Mas a sua última, amor... Vamos falar de coisa boa. Gente, desculpa, Qual que foi a mas eu última? tenho que expor aqui meu marido. A última não foi boa, fofo. Não, assim, de cada 10 eu erro uma. Qual que aquela foi? morsa lá, fofo. A morsa foi. Não, a morsa- Foi, não. O que é morsa, gente? O que é isso? Não, Dri, você vai precisar. Você vai precisar. Ele tinha que serrar uma madeirinha. Mas não foi pra isso que eu comprei. Eu usei aquele dia, não deu certo porque a mesa não tinha Daí, pegava. a morsa é um negócio que ele tem que apertar pra ele poder serrar, sabe? É É tipo um uma tipo mãozinha que um segura. prendedor. São duas pontas, só que ela pode abrir bastante, o suficiente para prender uma coisa mais grossa, assim. Tipo um livro. Você É vai que colar uma... morsa também... É um animal, É um eu animal. sei. Mas chama morsa também. E aí eu falei, às vezes a Adri precisa colar uma capa de livro e tal. Aí eu falei, isso pode ser útil. Eu trouxe pra cá, só que ainda não achei a utilidade. Mas um dia ela vai agradecer porque eu tenho aquilo. É a esperança, né? Ele compra sem saber se vai usar. Não, eu tava resolvendo as fechaduras aqui, podia ser útil, mas não deu, foi, no não caso. deu firmeza pra A fechadura. oportunidade não... Enfim, mas Não vai veio. chegar o momento. Vai chegar o momento. Vamos Mas vamos me tirar do foco e ver o que o André comprou de ruim na história? A única coisa que eu lembrei, mas não posso nem considerar ruim. Eu posso considerar um semi-erro, porque eu gosto muito de massagem, né? Inclusive, tem um massageador assim grande de colocar nas costas, que é eletrônico. Pra mim, eu acho que isso aí é tudo... Cara, é muito tudo falso, bom, cara. velho. Isso Não é Pra mim não falso. serve pra nada. Na Ale Hope, sabe essa loja Ale Hope? Sim, tem esse Ah, massageador gente, com luz a e gente tal. conhece Isso, esse. sim, é A gente muito conhece bom. É Eu fiquei 20 pensando, quem cruzeiros. compra esse negócio? Eu? Muito bom, muito bom. E aí eu comprei um outro de mão, assim, que ele parece uma nave espacial, assim, que daí ele tem 3 bolinhas, mas é uma bosta. Você tem que fazer, pra você sentir um pouco de massagem na mão, você tem que fazer tanta que força apertar, com a né? outra mão, que daí descompensa, Já não entendeu? vale. Não vale. Aí você vai ficar Tá a vida certo. inteira fazendo massagem numa mão pra relaxar a mão, ficou tensa porque você tava fazendo massagem na outra. Então não. Tá bom. Esse Esse foi o não pior vale, que você esse não comprou na vale. Isso foi vida. o pior, não sei na vida, né? Mas eu E você, lembrei Adri? agora. Ah, saco de vácuo, né? Saco de vácuo. É ruim. Gente, pra saco de viagem. vácuo é horrível. Não dura, né? Não dura. Não dura. O vácuo não dura até chegar. Ah, é? Você consegue pôr na mala, mas na hora que chega já tá tudo Já tá inflado lá estufado. dentro. Mas não é que vocês compraram um ruim? Ou pode AliExpress, ser. né? Próxima pergunta, então. Não tem próxima pergunta. Chega. Acabou-se. Acabou. É isso. Temos um episódio? Temos um episódio Temos de um curiosidades episódio. Temos um aleatórias. episódio. Agora quero ver como é que vai chamar esse episódio. Vão ser coisas que a gente falou no episódio. As pessoas Por já vão estar exemplo. sabendo. Mas é o episódio 600. Pode chamar assim, episódio 600. Episódio. Episódio 600, gostei. Pronto, Fechou. Aprovado. Não, mas vão ter algumas coisas que a gente falou aqui, como saudades bobas, que foi o episódio. Girafas no acostamento. Girafas no acostamento. Uma boa, hein? Traumas da infância, péssimas compras e girafas no acostamento. Olha, Olha. gostei. É um recompilado bom. O pessoal vai ver o título e vai falar: nossa, eu preciso ouvir esse episódio. Com certeza. E você também precisa seguir a gente nas redes sociais. André na Espanha, Dri de Gaspari, Paulinho de Gaspari, Irmãos Underline Com. Tudo isso no Instagram. Você também precisa ser nosso mantenedor. Se você Olha quer mais episódios isso. assim, Isso é você bom. pode entrar em contato com o André se você quer apoiar o André na Espanha. Pode. E o trabalho da Jotacum aqui, da Rotacum. Jocum em Ou a português. Jocum em português, em Cáceres, ou entrar em irmãos.com/cabine, tá? Você também pode comentar esse episódio, dizendo que foi o mais Tem muitos fútil lugares, que você tem ouviu. muitos lugares pra comentar, né, marido? Porque Tem. no Spotify tem também pra Você comentar. Dá pra comenta no comentar no Spotify, Spotify. no YouTube Olha aí, No no, Instagram, Facebook, no ou no Instagram. Instagram. Sim, E você pode comentar procurar. com um amiguinho do lado pra ele escutar Pra ele também. ouvir também. Pode. Se você Leva quer ele, mais né, conversas pra como comentar. essa, de aleatoriedades aqui no podcast, a gente Você se pode diverte. responder as perguntas que a gente fez aqui também. Eu acho muito olha aí. legal essas conversas de aleatoriedades. Você gosta, né? eu gosto. Eu também gosto Você de poderia ouvir. falar por horas. Sobre aleatoriedade. com certeza. E assim, 600 episódios, a gente ruma pra mais 100. Tem Garantimos que ver a mais 100? idade, né, amor? Então, Mais 100, preciso mais 2 comprar- anos? Mais preciso 2 anos? comprar esse massageador da Le Hop aí pra É bom. dar conta e conseguir gravar mais 100 Pra episódios. aguentar mais 100 episódios. Não, vocês chegam pelo menos mais uns 300, acho que chega. O mil a gente não chega, né? 1000 sem chance, mas... Eu acho que 900. chega, eu acho É. que chega no 1000, mas agora vou deixar 300. Vamos pensar em 300. Vamos pensar em 300. Tá certo. Ou mais 50% do que a gente já fez, cara. É Ó, bastante, hein? É bastante. Tá bom. Então a gente se vê no próximo episódio aqui com novas histórias e aleatoriedades no podcast irmãos.com. Adeus. Adiós.